dia, de tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Só fala assim. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Unicast, episódio especialíssimo aqui com professores da Uninorte, top demais, para falar sobre concurso público. E aqui comigo, Arthur, por favor, se apresente aí. Boa tarde, professores, boa tarde. Eu sou Arthur, sou de Sena Madureira, professor aqui da Uninorte, servidor público e também amante aí dos concursos públicos nas horas vagas. Show. Kevin. E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer inenarrável estar aqui. Me chamo Kevin, sou professor da casa, tá? E principalmente, acima de professor, sou estudante também. Eu também sou concurseiro. Então, a gente vai passar um pouquinho da experiência que a gente tem, tá, para vocês. Show. Sim, meu. Inédita, né? Experiência inédita. Olha eu aqui de novo. Segunda semana seguida. Da semana que vem estarei aqui novamente. Quem sabe a surpresa que me façam no final. Vai retirar o Léo e botar ele. Quem já me conhece, eu sou o Simmel. Eu sou servidor público, professor e advogado. Show. E eu, né, Leonardo Bandeira, aí, apresentador do Unicast, professor aqui da instituição também. E futuro servidor público, né? Bater pra juiz leigo. Mas é isso aí. Bom, pessoal, concurso público, né? Acho que sem mais delongas, a gente já pode... acho que não precisa explicar o que é um concurso público, né? Acho que todo mundo que está acompanhando já sabe mais ou menos o que é um concurso público. Mas eu quero fazer uma pergunta. Na visão de vocês, vale a pena fazer concurso público? Por quê? Vale a pena, Arthur? Vale muito a pena e é uma pena muito grande, muito sofrida, meu irmão, pelo amor de Deus, não tem quem aguente. A gente tem um problema no Brasil porque nós não temos uma lei, uma legislação específica tratando do concurso público. E aí a gente fica à mercê de muitas coisas, né? De muitas bancas duvidosas, de muitos órgãos que às vezes eles fazem o concurso e você fica naquela expectativa e eles não chamam ninguém, ou então de que a fila é alterada, alternada. Então a gente tem aí muitas frustrações. Mas vale a pena. É um processo para você se conhecer, para você se preparar para os desafios da vida, porque o concurso é só um dos desafios que a gente tem na nossa vida. E ele é um processo sofrido, muito doloroso, muito complexo, e ele exige muito autoconhecimento. Mais do que o conhecimento jurídico, mais do que o conhecimento para o cargo que você vai fazer, ele exige muito, muito, muito autoconhecimento. Eu acredito que vale a pena. Eu acredito que vale. Vale a pena. O pessoal geralmente quando costuma tomar essa decisão, sempre vai pensar aí, tá, vou fazer concurso, por quê? Então, a primeira coisa que começa a pensar é a estabilidade. Né? A gente que faz, né, curso de direito, principalmente, que quando sai do curso já vai fazer bacharel, vai fazer a prova da OAB, se torna advogado, ainda não tem essa questão da estabilidade. Então, o concurso público dá essa estabilidade, então talvez seja a primeira coisa que as pessoas pensem. E também para alcançar uma carreira específica, né? Assim como as pessoas entram na faculdade e se vislumbram aqueles cargos mais altos, juiz, promotor, delegado, defensor público. Então, para chegar lá só através de concurso público, não tem como fazer de outra forma, né? Realmente. Pra ti, vale a pena? Vale. Eu sou funcionário público há 15 anos. Eu não tenho como dizer que não vale a pena. Vale a pena você estudar realmente. Uma das coisas que chama muita gente é a estabilidade. Algumas pessoas acham, depois que eu entrar, nada vai me tirar dali. Também não é assim que funciona, entendeu? Também não são as 1000 maravilhas, certo? Não é um paraíso na Terra, né? Entendeu? Exatamente. O pessoal acha assim, eu vou virar servidor público, eu não vou trabalhar. Pelo contrário, tem locais que muitas vezes você trabalha por 2 ou 3, certo? Por 2, 3 pessoas. Vários locais, né? Na maioria deles. Por quê? Porque falta gente, tem algumas pessoas que entram, que tentam não se dedicar, que não se dedicam tanto, e o trabalho dele acaba sobrando para você, se você realmente quiser aquele serviço bem feito. Realmente. Bom, concurso público, para a maioria dos alunos, né? Pelo menos no meu primeiro período, eu pergunto assim, né, por curiosidade, né? Quem quer fazer concurso público aqui? Aí a maioria levanta a mão. Aí quem quer ser juiz? Aí os cargos são sempre delegado e tal. Aí um monte levanta a mão, né? Acho muito engraçado isso. Aí eu pergunto, quem quer ser técnico administrativo lá da CESAC? Aí ninguém levanta. Já experimentou fazer essa pergunta no 10º período?
É, né? Quer ser aqui administrativo? Conforme vai passando, cada período vai descendo um degrau, né? Na No questão primeiro período a gente quer ser juiz federal. Aí quando passa pro terceiro período, você já aceita ser juiz do estado. Lá pelo quinto, promotor tá bom. No sexto, você já fica pensando e acha que delegado é uma excelente oportunidade. Quando você chega no oitavo período, você só quer terminar o curso. No nono, você não quer enlouquecer. E no décimo, você quer pelo menos passar na OAB. E quem sabe terminar sem dever nenhuma matéria. Mas Pelo menos. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Na minha época, quando eu cheguei do 10º, só tinha uma diferença. Eu não queria passar na OAB porque eu já tinha passado. Eu queria só conseguir terminar o curso. Se livrar. Porque ainda faltava uma matéria que eu tive que pedir DPLE para conseguir terminar. Que eu tava devendo. Eu disse, não, cara, eu só quero sair daqui. Eu comecei essa faculdade há muito tempo, eu quero sair daqui. Eu já inventei 2 greves de 6 meses. O pior, eu não sei nas turmas de vocês, mas na minha turma, quando eu formei há um tempinho atrás, não é muito não, já era assim. A maioria da turma queria concurso. Eram poucos, eu era um deles, dos que queriam advogar. Eu entrei na faculdade, falei, cara, vou ser advogado. Acabei a faculdade, vou ser advogado. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu tive uma vasta experiência com estágio durante a faculdade. E tive o prazer, inclusive, de estagiar, além da defensoria, que a gente tem essa prática de processo e tudo mais, mas em um escritório de advocacia. Quando acabei a faculdade, abri meu escritório. E percebi que, cara, advocacia, né, isso botando em paralelo com o concurso, Sim. a advocacia ela é apaixonante. Ela pode ser apaixonante. Mas como qualquer outra carreira ou qualquer outra coisa que você vai fazer na vida, precisa de vocação. Eu acho que você tem que se identificar com aquilo e você tem que suportar o ônus para conseguir o bônus. Né? E eu percebi, depois de alguns anos, que a advocacia não era para mim. Eu estava no lugar errado. Sim. Foi aí que começou a minha história com o concurso. Foi aí que eu decidi. Eu falei, cara, eu tenho que estudar para concurso. Né? Eu tenho que... Quero concurso? Beleza, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente começa toda a trajetória assim. Sim. Esse Então, paralelo é interessante, porque eu passei por isso. Eu também queria advogar desde o início, desde o meu período e tal. E eu percebi, estagiando e tal, e percebi, ainda bem que eu percebi isso rápido, porque a advocacia tem muito mais de negócio, de business, do que propriamente do trabalho de advogado. Você olha para os advogados, não é porque o advogado é um excelente tributarista, não é um excelente civilista, que ele necessariamente vai dar certo, ou que ele vai ter sucesso. Isso não é uma regra. Mas talvez aquele advogado que não tem um conhecimento técnico profundo, mas que tem um relacionamento interpessoal assim, com as pessoas, tem uma facilidade muito grande para conseguir captar cliente, tem acessos e tal, consegue um bom networking, que é um bom gestor. Esse cara, talvez ele tenha ali uma vantagem, né, sobre os demais. Você olha que percebe, ele não tem uma técnica jurídica super aprofundada. Né? É claro, no fim do dia ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar fazer audiência, ele vai precisar, enfim, né? Mas ele tem que tocar um negócio, né? E eu acho que às vezes os alunos, eles não percebem isso. Eles não percebem e se frustram um pouco. Pura verdade. Inegável, Assim, inegável. A gente começa no dia a dia da advocacia e vive aquilo, não querendo desanimar para quem pretende advogar. Ainda acho que, independente se você quer advogar ou não, você tem que experimentar a advocacia. Para viver um pouco, para ter certeza que não é aquilo que você quer mesmo. Para só depois tomar outro rumo. Né? E além disso, para quem quer fazer determinados concursos, para determinadas carreiras, ter exigência da atividade jurídica. Sim. E com a advocacia você consegue. Né? Então, talvez já consiga unir o útil ao agradável, né? Mas Pode fazer as coisas em paralelo, inclusive. Advogar e estudar. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Não é uma regra. O pessoal tem que ficar atento, é que não existe uma receita, uma regrinha de como é que tem que ser, ou que tem que fazer concurso, ou tem... Não, se o cara quer fazer uma graduação em Direito, porque o sonho dele é ser professor, opção, ele pode, sem problema nenhum, buscar isso. Né? O indivíduo, ele faz direito, ele não precisa necessariamente fazer concurso, necessariamente ser advogado. Não, né? Existem pessoas felizes, muito bem, sendo professores com carreira acadêmica, sendo assessores
Enfim. Inclusive, eu fico muito sempre Eu que também, professor. eu tinha essa pretensão, só que as coisas se inverteram. É. Acabou que eu me tornei professor antes de alcançar as outras coisas. E tá tudo bem. né? E aí já sai um pouco do concurso e olha, vamos olhar pra vida. Né? Concurso é algo que você quer alcançar pra frente, é o destino. Mas, cara, o importante é jornada. Então, não é aonde você quer chegar, mas como você vai chegar e é dia a dia. Me tornei professor antes de alcançar o que eu queria, ótimo. Viver isso, cara. Então, Sim, realmente. o professor passou, era policial. Não, esse aqui passou 15 anos de concurso, né? Aí, Como é que é? do nada, parou na prefeitura. Não, foi assim. 15 anos de concurso público. Eu passei na prefeitura, pedi vacância por um tempo, voltei para a prefeitura e continuo na prefeitura até hoje. E por incrível que pareça, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto com que eu trabalho lá. É o mais importante, né, hoje. Uma das coisas que me fez ficar na prefeitura por muito tempo foi exatamente isso, foi gostar do serviço, foi gostar do que a gente faz lá. Foi não só isso, mas outras coisas contribuíram. As pessoas trabalhavam comigo, que ainda estão lá até hoje. Um deles, inclusive, é nosso colega de trabalho, o pastor de Flango. De hoje. Pior que não corta, não. Isso aí vai falar. Ele, entendeu? Aquelas pessoas estavam ali, faziam com que o setor, o local de trabalho se tornasse mais fácil. Legal. Por quê? Porque Nossa, quando encontra lugar assim. porque eu mágico, já trabalhei em lugar, a prefeitura já me prestou para 2 lugares diferentes. Tentando se livrar, não conseguiu. Tentando se livrar e não conseguiu, entendeu? E eu trabalhei, era um ambiente de trabalho que é uma coisa até para alertar para algumas pessoas. Eu vou trabalhar, vou ter uma estabilidade, nada vai me perturbar. Não, gente, não é assim. Eu já trabalhei num lugar por um tempo. Tu chegou a pensar assim algum dia, realmente assim, nada vai me perturbar. Só mas assim, o pessoal, às vezes, foca tanto, porque passar em concurso é difícil, né? E às vezes a pessoa fica tão focada em passar, que às vezes ela se esquece que ela tá passando pra trabalhar, e tem um depois, entendeu? Sim, sim. Deu tanto trabalho pra chegar lá, e depois ainda vai ter que trabalhar. Trabalho mas- pra manter. Pra se manter. É porque as pessoas elas têm uma falsa percepção de vou alcançar o que eu quero alcançar e depois vai estar tudo bem. Às vezes a pessoa, o cara quer ser juiz, ele passa pra carreira e quando ele chega lá não é nada do que ele achou que seria e ele fica completamente insatisfeito. E aí como é que você vai falar, vou pedir exoneração de um carro que me dá estabilidade financeira, De 30 e além poucos de mil reais outras por mês. coisas. De 30 Entendeu? e poucos Eu acho mil que reais É viver por mês. infeliz isso, entendeu? Sim. Às vezes não vale a pena. Aí vai muito do que a pessoa vai colocar pra ela. O que é prioridade pra mim? É independência financeira? Prioridade pra mim é trabalhar com algo que eu gosto? Prioridade pra mim... O que é prioridade pra você? A primeira coisa que você tem que pensar é isso. Porque a partir daí é que você vai saber pra onde você vai, como você vai, o que você vai fazer pra chegar lá. Exatamente. Sim. Sim, e Passou não- o concurso com 15 anos mesmo? Não passei concurso de 15 anos. Tem 58 anos. Eu passei no concurso em 2007, eu tinha 18. Eu não era nem nascido, eu não era Em nem nascido 2007 eu nessa tinha época. 18. Nossa, 2007 tu tinha 18. nossa, eu não era nem 2007 nascido. tinha 18 eu anos. Passou com 18 anos. Eu nasci em 18 anos. 2010, eu... Para ser mais exato, o resultado do concurso, se eu não me engano, saiu em setembro de 2007 e a data de contratação, naquela época era contratação, que nós entramos para o como CLT, Ih, foi dia 15 de fevereiro de 2008, 2008. certo? Tempo de Foi. professor Angelim ainda na prefeitura. Era exatamente, o professor Angelim era o prefeito. Aí foi quando nós entramos lá. Assim, no início a gente passou realmente por alguns problemas, tivemos várias discussões sobre alguns pontos, entendeu? Mas no decorrer do tempo até hoje, sempre de alguns pontos não concordam. Uma coisa que eu acho maravilhoso, dar um exemplo. Vou passar no concurso público, vai tudo ficar lindo e maravilhoso, vou ter estabilidade pelo resto da vida. Não vai não. Não vai porque, primeira coisa, teus gastos vão acompanhar o que tu ganha. Então, se tu entrar ganhando um salário mínimo e com 2 anos estiver ganhando 2, tu vai aumentar teus gastos para 2 salários. Esquece a inflação. Tu vai dar um jeito de aumentar teus gastos para 2. E outra coisa, o salário do servidor público não acompanha a inflação. Algumas carreiras ficam muito defasadas. assim. Ficam defasadas. Se não fosse alguns ganhos que nós tivemos na nossa categoria, com os anos, entendeu? Quando eu entrei na prefeitura, meu base era equivalente a 2 salários mínimos. Fora algumas outras coisas que incorporaram, era para eu ganhar bem mais do que a gente ganha hoje se tivesse tido esse acompanhamento. Só que não, ainda está defasado. Houve defasagem, não só no meu, como em vários outros, como eu tenho certeza que no teu também deve ter tido. Entendeu? Em vários outros cargos tem.
E assim sucessivamente. Uhum. Certo? Ah, vou ganhar estabilidade. Não, cara, tu pode ter garantido todo Cuidado, mês, né? prestando o seu serviço direitinho, aquele salário na sua conta para você manter. Agora, ter aquela estabilidade perfeita, que sempre vai estar acompanhando, vou sempre estar crescendo, ou algumas pessoas vão virar servidor público, vou ficar rico. Essa é uma ideia Meu amigo, pode ter certeza de uma coisa, complexa. você não fica rico virando servidor público. Acho que dentro da área do direito, para deixar ficar rico, só advocacia, tá? Eu acho É. que só advocacia. Tabelião, Pra, às que, vezes, pra ficar rico de Tabelião uma é forma algo, né? lícita, só Só que advocacia. tem que deixar o Nossa, que é advocacia. rico, né? Que é ser rico. Ah, ser rico é ganhar um salário confortável, poder comprar as Ser coisas. rico Não é ser isso rico. não é ser rico. Ser rico Não é é não ser precisar trabalhar para ganhar Exato. salário. Isso é ser rico. Exato. Pronto. Ser rico é isso, é não precisar Esse aí pra mim é trabalhar. ser herdeiro. Pronto, acabou. Então seja herdeiro. E realmente, serviço público não Não entrega isso. Não, a pessoa vai viver confortável. Sim. Assim, no mais alto padrão de salário, de subsídio, vencimento, subsídio, depende do caso, a pessoa ela vai viver bem, não vai passar vontade, vai ter um carro do ano, vai conseguir viajar todo ano. É isso. Não é isso. Geralmente, alguns servidores públicos estão dentro da porcentagem que vive melhor no país, né, no Brasil. Pela realidade brasileira, pela realidade do Norte, pela realidade do Acre, o servidor público consegue viver bem melhor do que muita gente Sim. aqui em Rio Branco, em Sena Madureira, em Aquelândia, Pitaciolândia, mas ele não vive como as pessoas fantasiam, como algumas pessoas fantasiam, né? Que pensam que ele vai sair por aí pela rua com um avião de R$100 lá, igual você dizendo, quem quer dinheiro? Isso aí não existe, né? É o que vai comer caviar e comer o que quiser, comprar Dá o de que comprar quiser. mal o quilo de mandingo, tá R$25 o quilo de mandingo, meu amigo, pelo amor de Deus. Melhor Inclusive, tem como fazer alguma R$5 coisa para o quilo de baixar o quilo de mandingo, porque eu não aguento mais. Melhor comprar carne Mandinha moída de só osso. segunda, tá R$ 9,99. Pô, é o jeito, né? Sim, Arthur. Hum. E como é que foi a tua experiência com o concurso público? Ah, Primeiro concurso público que passou. Meu irmão, eu sequer lembro do primeiro que passei, porque já faz um bom tempo, estava tentando recordar agora há pouco, mas não consegui. A minha experiência com concurso, eu não consigo separá-la da minha vida. É mais como foi minha experiência de vida. Eu sou de Sena Madureira, do interior do estado. Desde pequeno, trabalhei com meu avô numa horta que a gente tinha do lado de casa. Depois passei a trabalhar no comércio, também com verdura, ainda com 14, 15 anos de idade. Aos 15 eu terminei o ensino médio e vim para Rio Branco, depois com 17 anos, para fazer direito aqui. Até comecei a fazer pedagogia lá em Sena com a bolsa do ProUni, depois transferi a bolsa para o curso de direito. E aí eu comecei a saber o que é concurso público quando comecei a fazer direito, porque os meus professores, como os colegas, falaram em sala de aula sobre essa coisa chamada concurso público, né? Meu pai, por muito tempo, por mais de 20 anos, ele foi toyoteiro nesse trecho Sena Madureira Rio Branco. E recentemente, agora, ele é produtor rural. Minha mãe, com muito esforço, terminou o ensino médio ali, mas não fez faculdade, também não fez concurso público, então eles não tinham a nos ensinar o que era essa coisa do concurso, de estudar para o concurso. Mas assim como o meu avô, que veio de Seringal, trazendo a família para estudar, abandonou todo o conforto que tinha lá, trouxe para a rua para estudar, eles sempre tinham em mente que a gente tinha que estudar. Somos 3 irmãos. Olha, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. E aí nós viemos para Rio Branco, eu consegui descobrir o que era concurso público aqui pela faculdade. E aí comecei, juntando aquilo que eu ouvia em sala de aula dos professores com algum material que algum colega me fornecia. Eu fui bolsista integral do ProUni aqui, então as condições eram bem complexas, né, financeiras inclusive. E aí eu pegava ali um material ou outro e prestava muita atenção na aula. E aí geralmente um professor falava, ó, vai ter concurso aqui, isso aqui, tal. E aí foi acontecendo. E aí teve Polícia Civil, teve Polícia Militar, teve Secretaria de Estado de Educação, teve o IFAC, teve o Conselho Regional de Farmácia, teve o TRE, teve o TRF. Foram algumas experiências que eu tive. Teve o TJ do Acre, né? Algumas experiências bem mal sucedidas que me fizeram chegar onde eu cheguei, nesse degrauzinho que eu consegui chegar hoje. Então não consigo te dizer, porque isso nem era uma preocupação clara para mim antes, né? Para você ter uma ideia, no ensino médio, minha única preocupação era a hora que eu chegaria em casa para jogar bola, depois da aula, inclusive. Porque em Sena Madureira, o que a gente tinha para fazer, e até hoje eu sinto muita falta disso, é que quando você saía da aula, ou você tinha vôlei, ou você tinha natação, ou você tinha futebol. Ou você ia andar de bicicleta na praça. Nada mais, né? Lá até hoje ainda tem Chave Mário desse jeito também. Lá até hoje a gente tem um horário numa quadra lá, professor Kevin, que o horário é de meio-dia às 2 da tarde. Meio-dia a 1 da tarde, melhor dizendo. Então a gente saía das lojas, saía do mercado que eu trabalhava, ali meio-dia, pegava a bicicleta, ia no sol quente
Aí deixava lá a bicicleta e ia jogar bola. Quando dava 1 hora da tarde, ia para casa, tomava banho, almoçava, descansava para depois Legal. voltar ao Que trabalho. saudade, cara. Então a minha vida era essa, eu não tinha essa preocupação de ficar em casa estudando, inclusive isso me prejudicou demais. Porque eu, Arthur, falo por mim, eu não tinha a cultura de estudar. Eu sempre pensei, vejo muitos alunos pensando isso, que basta você ver o que o professor fala em sala de aula. E para o concurso público isso é nada. Isso não é nada. Então, se a gente não tem a cultura de revisar material, de fazer o nosso resumo, de fazer o nosso estudo, a cultura de estudar além da sala de aula, a gente sempre vai começar no final da fila. Sempre vai começar no final da fila. Né? E aí, legal. é basicamente isso. Tu já fez concurso, então, durante a tua graduação? Eu comecei a fazer os concursos depois que eu comecei a estudar aqui na Uninorte. Na durante a graduação tu já ia sair no concurso e ia... Eu já ia fazendo. Inclusive, isso me ajudou na faculdade, porque matérias que eu meio que economizava o dinheiro do cursinho. Eu legal. fazia ali um concurso, guardava a prova, e aí aquilo que eu ia errando, eu ia perguntando para os professores em sala de aula ou depois da sala de aula, para ir vendo ali o que podia melhorar. Esse ponto é um ponto interessante de falar. Eu tava até conversando com o Kevin agora há pouco, que eu tenho alguns alunos que quando falam, eu quero ser juiz, eu quero ser, sei lá, procurador, eu quero ser... miram, é sonho, né? Miram alto e tal. E claro, a gente tem que sonhar mesmo. Se você quer ser juiz, você quer, ótimo, excelente. Mas esquece de fazer os concursos durante a graduação, esquece de fazer os concursos pro nível deles, né? Pro nível médio e tal, para conseguir experiência de prova, para conseguir ali as suas primeiras decepções, frustrações, lidar com essas frustrações, as primeiras aprovações, né? Resolver a vida, né? Resolver a vida, porque muitos desses alunos ainda são sustentados pelos pais, né? Ainda estão aqui no momento inicial, e precisam criar essa maturidade. E eu percebo que eles não querem. Tipo, eles acham que não vai trazer um ganho para eles fazer um concurso para técnico administrativo da CESAC. Até brinquei aqui, mas é logo um trabalho, é concurso, é difícil, não é fácil passar. Muita gente faz, é concorrido pra caramba, né? Se você não tem essa experiência de prova, se você também não está atento a essas oportunidades, como é que você vai chegar lá e passar para juiz? Pergunta para essa galera que passa para juiz, quantos concursos eles fizeram? Né, exatamente, uma das coisas que me ajudou muito a ter êxito em algumas provas era justamente fazer muitas provas. Porque você vai quebrando, você vai eliminando um nervosismo que é natural e você sempre vai ter, mas quando aquilo se torna habitual para ti, ele diminui à medida do tempo. Então, se o teu primeiro contato, fala em sala, né? Se o seu primeiro contato com a prova da OAB é no momento da prova da OAB, dá problema. Dá problema. Então, a FGV, ela tem um site lá maravilhoso que eles disponibilizam as provas dos últimos exames, assim, completas, né? Você tem até o gabarito, você tem espelho de nota da segunda fase, e a galera simplesmente não abre, não procura saber, não olha. Outro dia, uma aluna falou para mim, mas assim, de um período bem recente, né? Professor, como que é essa prova da OAB? Comecei a conversar explicando, e uma menina do lado falou, e tem segunda fase? Na hora que eu falei que tinha segunda fase e a fase era escrita, tinha que... E tem segunda fase? Me disseram que era só a prova escrita, só a primeira fase. Não sabia que tinha duas, não. Então eu tenho que ir 2 domingos lá. Tava preocupado já com 2 domingos. Cheguei. Não vão atrás. Não procura. Tu tomou a melhor decisão possível, que foi, vou começar a me preparar durante a faculdade. Porque você tem tempo. Você vai abordar assuntos. O estudante, ele acha que ele não. Eu tenho tempo. Você vai abordar assuntos de forma mais horizontal possível, de forma mais completa possível, para montar a base da melhor forma. Então, é a melhor decisão possível. Dos professores. E a melhor decisão possível é essa. Eu quero concurso, vou começar a me preparar desde agora. Você vai encurtar o caminho, a trajetória, assim, absurdamente. Sim. Absurdamente. Tá. E essa relação que vocês falaram de experiência de prova, isso é essencial. Quem de vocês aqui, eu pelo menos já aconteceu comigo, já errei gabarito em concurso. Já coloquei, Eu fiz isso no concurso da prefeitura, que teve para procurador agora. Quando eu fui olhar o gabarito na prova, eu... Jesus eterno, eu não fiz isso, não. Já errei gabarito também. Comecei a colocar, eu só acompanhava aqui, ó. Tá, quando fui ver, eu tinha começado na 2, não na 1. Eu já tinha feito assim errado um bocado. Eu já esqueci identidade. Esqueci o vademecum na minha prova da OAB, segunda fase. Eu esqueci o vademecum e quem me salvou foi o professor Robson. O professor Robson Amaro, eu tava, pra variar, estava em cena Madureira, como sempre,
E eu ia pegar o táxi para vir direto para a sala de provas. E aí os professores da Uninorte têm a cultura de ficar na porta ali esperando os alunos para receberem. Aí eu falei com o professor Robson, pedi a ele, né, se ele não tinha um vademecum, e ele trouxe um vademecum de Que casa. sorte, hein, cara, que bom. E eu fiz com o vademecum dele. Inclusive, eu ia fazer em constitucional e tinha acabado de sair uma lei a respeito de um assunto que era pertinente. E eu olhei e comecei a olhar, nossa, cadê a lei? Cadê? Salvo o melhor juízo, era a lei do mandato de injunção, da DEA, uma coisa assim. Era de uma das ações constitucionais. Nossa, essa lei não está aqui, era uma lei do ano. E aí uma moça do meu lado, ela estava com 2 vademecums. 2. Sabe aquelas que vão com mala para a prova? Tinha 2 lá. Falei, senhora, por gentileza, será que a senhora poderia emprestar o vademecum só para eu ver se está faltando uma lei aqui para ver se... Não. Não, do nada. Não empresto, não. Aí todo mundo... Porque assim, aquele silêncio fúnebre na sala, né? Isso antes da prova. Aí eu pergunto uma dessa, todo mundo já olha. A mulher fala não, aí todo mundo olha. Aí um rapaz... Ok, obrigado, né? Aí sentei. Aí um cara veio, ó, dá uma olhada aqui no meu desse ano. Aí eu olhei o dele lá e tal, e realmente tava faltando. Eu fiz umas anotações na cabeça. Mas já esqueci, vademecum, meu irmão. Caneta, então, Eu perdi um voo nem se fala. eu fui fazer, acho que foi o primeiro concurso que eu fiz assim, já com um pouco mais de condição de fazer prova, que foi o que a gente estava conversando antes de começar um pouquinho, foi para delegado em Mato Grosso, que eu fiquei alguns pontos fora da nota de corte, acho que foram 3, 4 pontos. Que na volta eu perdi o voo porque choveu em Cuiabá de granizo. Que é isso? E o aeroporto era no município vizinho. É, o aeroporto de Cuiabá ele é em Vaza Grande. Exatamente. E eu não consegui pegar um Uber a tempo de chegar no aeroporto. E o avião foi embora e eu fiquei lá preso. Eu já perdi. Então, acontece esse tipo de Você coisa. citou como exemplo uma prova. Uma prova. Tu fez, não sei se passou ou não. A dos analistas e técnicos administrativos do tribunal. Eu não fui fazer aquela prova porque... TJ? Era o TJ. Acho que foi em 2012 aquele concurso, 2010. É, Eu não lembro. por aí. Deveria ter feito, não Por aí. fiz não. Eu ainda não era nem nascido. Não, aquela 2012 já. Em 2012 eu fiz foi aquela o prova penúltimo ano. porque algumas regras que hoje eu já tomo, vou fazer uma prova amanhã, hoje, 2 dias antes, eu controlo até a questão da alimentação. Fui comer besteira no dia anterior, saí de onde eu Já aconteceu comigo. saí do restaurante onde Já eu tava aconteceu comigo. direto pro pronto-socorro. Caraca. Não, literalmente. E eu saí do Comeu mesmo. PS, eu não lembro, foi alguma coisa com camarão e essas coisas. Ah. Aí saí do PS, disse, ainda olhei pra minha mulher e disse, não, eu vou fazer Eu a ainda prova. foi PS ainda. Eu passei a noite no PS. Tá, Aí não, eu disse, o meu negócio começou a ruim na hora da prova. não. Começou Aí eu disse, a dar começar a rodar estranho assim no estômago, um negócio esquisito. Eu falei, cara, tem coisa errada. Já larguei prova na metade por causa disso. Já. ah, não, se eu largar a prova na metade porque fico com dor de barriga, já aconteceu Meu também. Deus. Eu fui-me embora. Ah, não dá não. Entendeu? Mas, complementando até essa questão de se preparar, eu acho que assim, você tem que fazer outras provas por um motivo. Porque você também vai vendo, dependendo de qual for a banca que você for fazendo, se chegar a fazer muitas provas dela, você vai vendo como é que aquela banca trabalha. Onde é que muitas vezes cai uma pegadinha numa questão. Conhecer ou o outra. adversário, né? É, conhecer Conhecer o o adversário. adversário, porque você vai vendo como é que é aquela banca, como que ela trabalha, entendeu? Como que é aquela prova. Por exemplo, a FGV pra gente, a prova do AB já é algo conhecido até certa parte, porque do nada ela resolve. Não tô fazendo nada, eu vou complicar mais ainda a visual do direito. Deixa eu Penal são 2 questões de penal por página, né? Que eles colocam Mas aqui assim, é interessante observar que o concurso público ele tem um objetivo, que é o quê? Para aquele cargo. Assim, é claro, tem Que no bancas caso é e reprovar os bancas, né? alunos, né? É, O objetivo. também. Reprovar os candidatos. humilhar a galera. Esse é o objetivo, é fazer uma prova e tal, para justamente passar aquelas pessoas mais preparadas para exercerem aquele cargo. A prova da OAB vai nesse sentido, pelo menos sim. deveria ir nesse sentido, né? Então ela tem uma lógica por trás daquilo. Ao menos deveria também. Deveria ter uma lógica por trás daquilo. Por exemplo, prova da OAB. Como é que são as questões? São questões que geralmente têm casos práticos. Por quê? Bom, você é advogado, essa é sua vida. Sua vida vai ser receber exatamente. caso, lidar com caso, como que eu vou resolver isso e tal. Então, é sempre o início ali da questão, você vai trazer um caso, alguma questão relativa. Não vai trazer o quê? Lei seca. Aquela lei seca, sabe? Letra de lei, especificamente. Não traz isso com um peso muito grande. Mas se você for fazer, sei lá, técnico judiciário, analista, aí não, aí já é diferente. Aí o quê?
Cai muita lei. Lei seca. Cai muita lei seca. Basicamente é o Porque é o procedimento, você é precisa o saber procedimento. tripé né? da aprovação. Uhum. tá? Lei seca, doutrina, jurisprudência. tá? E aí, dependendo do cargo, dependendo da banca, Tem um dependendo peso de mais vários como- fatores, eles vão distribuir aí dentro. tá? Na OAB especificamente, isso falo pro penal. Porque foi o penal, processo penal, legislação penal especial, que foi o que a gente, eu e o professor Arthur, a gente chegou a analisar. Houve uma evolução com o tempo para conseguir equilibrar essas três coisas. Uhum. Antes era cobrado muito mais a lei seca, a letra de lei, só que hoje eles deram mais importância à jurisprudência também. Uhum. Então, a gente pode dizer até que está um 33%. Só que olha que interessante. A OAB está cada vez mais interdisciplinar. Isso é Você verdade. não consegue mais separar as disciplinas. Eu sou espetacular em direito penal, não tem Torna mais nada de difícil a prova. constitucional. Torna mais difícil a Eu acho prova. que ela torna a exigência maior, o que traz um profissional Sim, mais exatamente. qualificado. Na minha vida como mas advogado, aí a gente entra naquela... nunca chegou um caso pra mim que era só uma essa coisa aqui. Não, é Perfeito. só isso Mas aqui, aí, a gente, só esse aqui. Não. eu costumo falar isso em aula. Eu falei, a gente encara o direito de Uhum. forma separada, porque de forma codificada fica mais fácil para estudar. Uhum. Mas o direito, ele é um todo Uno, indivisível e harmônico conglobante, entre como si, diz então. o professor Zaffaroni. Né? Se você pratica um ato no mundo, né, no mundo real, ato jurídico, Uhum. e aí se esse ato ele traz alguma consequência para o direito, você vai ter consequências civis, administrativas, penais, então você vai passar por tudo no mesmo ato. Às vezes eleitorais. Então, no mesmo ato. Não tem como você simplesmente falar, ó, eu sei muito de direito penal, não sei nada de constitucional. Eu falei, então você não sabe de direito penal. Porque você tem que saber de tudo para saber Exato. mais verticalmente sobre um assunto Sim. específico. Assim, no primeiro ponto de divisão vista, pro estudante é frustrante, assim, é difícil. É. Pô, caramba, passei o dia estudando civil e tal, Errei tô tudo. fazendo aqui um monte de questão que tá me Errei cobrando. todas. Exato. Se eu for contar, tipo, assunto específico que eu errei mais de uma vez, eu acabei de estudar um negócio, eu erro. E acontece com a gente também, pessoal, tá? Acontece com vocês, com a gente também. Ou então tá? quando você vai ler a questão, caramba, eu estudei isso, olha que legal, vou acertar. Aí você começa a ler, ela vai começando a misturar. Uma semana depois, né? misturar. É. Aí, Eu vou acertar essa questão porque eu dou aula desse assunto. Errei todas. Todas não, mas. Errei todas. Eu todas. Coisas que acontecem, dá um exemplo. E não só da gente estudar. Às vezes você trabalhando com isso. Uhum. Eu trabalho, no meu trabalho, eu trabalho com o Código Tributário Municipal há 15 anos, o Código de 2003. Tu fez ele, não foi? Não fiz ele não. Eu já estava lá quando eu cheguei. Fui fazer uma prova, comecei a ler as questões. Errei todas. Que diacho tá isso aqui que eu não lembro? Não lembro não. Eu vou marcar essa daqui por ordem de eliminação da minha cabeça. Vai por ordem de eliminação da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Fonte, vozes da minha cabeça. Mas assim, as pessoas também pensarem, você é professor, você... Ontem mesmo estava conversando com o professor Adriano. Você é professor, você tem que saber tudo direito. Se fizer um concurso, vai passar. Não, gente. Você precisa Entendeu? saber como ensinar da melhor forma possível aqueles determinados assuntos. Não significa necessariamente didática, que didática. você é uma doutrina, que você decorou tudo, que já Uma vez sabe toda a lei. Uma vez, despretensiosamente, perguntei a uma professora minha, excelente professora minha, professora assim, que sinto muita falta, inclusive. Professora, por que a senhora não faz o concurso para juiz dessa área, né? Dessa determinada área? Ela falou, meu querido, por que você acha que eu deveria fazer isso? Porque a senhora sabe tanto, explica tão bem, sabe tão bem. Ela disse, se fossem apenas questões da disciplina que eu dou aula, eu já teria feito passado. O problema é que quando eu abro a prova são 12 disciplinas. Eu tenho outro trabalho, eu tenho minha família, e aí eu consigo estudar mal a uma disciplina que dou aula. E as outras 11, o que é que eu faço com É elas? verdade. Né? Então há uma certa ilusão da gente como aluno, e falo como aluno, com relação aos meus professores da época, né? Porque eu vejo até hoje eles como heróis, porque o que eles faziam em sala, assim, coisas excepcionais, ensinavam e ensinam alguns ainda até hoje muito bem. Sim. Só que é complexo, porque o concurso público é feito para reprovar a gente, principalmente na primeira fase, não para aferir conhecimento. E ele só estuda ou estuda muito bem aquela matéria e as outras, o que ele Sim. faz, né? O que ele faz com elas. E quando chega naquele estudo, acontece. Isso. Não outro dia um aluno chegou na sala, dois alunos diferentes. Um chegou e perguntou assim, professor,
Isso, tal. Qual seria a questão, como você resolveria isso administrativamente? Aí eu, primeiro que a gente tá na aula de civil. Segundo, eu não tive vergonha de dizer, eu não sei. Não, Eles, mas porque daí- eu não sei. Aí vocês querem ter a resposta como que você vai resolver da questão de direito administrativo? Não adianta. Perguntem pro Glauco. Ele dá o administrativo de vocês? Se não, pergunta pra ele quando chegar lá. No outro dia, já o outro aluno veio me perguntar até uma história engraçada. Ele veio com a piadinha. Professor, deixa eu fazer uma pergunta de aula sobre propriedade. Aí ele, professor, eu comprei um carro. Aí eu assim, aí fui lá na Bolívia e enchi o carro de cigarro. Aí eu disse, tá, tu comprou um Monza vinho. Só consultoria? Foi lá na Bolívia, comprou um Monza vinho, foi lá na Bolívia, encheu de point, continua. Ele, Um ele 38. parou na PRF. Aí, se pegou um vindo... 38. Ele disse que ele pita muito, né? Foi. Aí vindo pra cá, fui parado pelo PRF, tomou meu carro. Isso não seria uma desapropriação indireta do veículo e tal e tal? Aí eu. É o quê, E eu tava macho? dando aula sobre propriedade e desapropriação. Aí eu disse, não. Imóveis, no caso. De imóveis, no caso. Aí eu disse, não. Aí ele, por quê? Efeitos secundários da condenação. Transferência de veículo considera equiparada a bem imóvel, eu acho que por isso ele achou que podia ser desapropriado, né? Aí eu disse, não, eu até falei pra eles, primeira coisa, isso não tem nada a ver com direito civil, com pós-propriedade que você tá falando. Tá? Tão pouco garantido o seu direito constitucional à propriedade, certo? Isso é direito penal. E por tua sorte, eu tava dando aula de teoria da pena, e vinha os efeitos da condenação e tal. Eu acho que eu tava com 1 ou 2 semanas que eu tinha... descaminho pra ele. 1 ou 2 semanas... Contrabando aí, meu amigo. Contrabando. Bem proibido. Lá, né? 1 ou 2 semanas que eu tinha falado sobre isso, eu disse, cara, que foi? Uns efeitos secundários da condenação. Ele, qual foi? O perdimento, tanto do objeto do crime, no caso, os teus pontos que tu ia pitar, vão tudo embora, Tudo ser pitado. tudo ser pitado, entendeu? E o perdimento do objeto utilizado para cometer o crime. Ele que foi, teu Monza velho também vai embora. Entendeu? Isso não tem nada a ver com o direito civil. Aí Mas ele, é não, porque clássico eu da sala achei... de aula, né? Era clássico. Só que assim, eles acham que a gente vai saber tudo. Então, o exemplo que eu dei de administrativo é que eu não sei, eu não lembro. Entendeu? É algo que eu não estudava fazia anos. Sem coisa de penal que eu não sei, eu não lembro. Eu tinha só... Acontece, velho. Eu falei pra ele, eu lembrei dessa questão dos efeitos da condenação Faz e tempo, tudo mas- mais. Primeiro que eu trabalhei um tempo como advogado de direito penal e lembrava disso, mas eu tinha acabado de dar aula desse assunto. Tu já teve um Monza também, não foi? Não, tive um Monza não. Já Um Monza velho. Vazava óleo, Um Monza velho pra encher de Cigarro. encher de point. Aí alguém, né, que não fica muito. Mas hoje não tem mais esse problema. A gente não tem mais esse problema do contrabando assim, porque hoje em dia as pessoas não fumam mais cigarro, elas fumam agora pendrive. Inclusive, temos tá um na moda. professor que fuma pendrive aqui na Uninorte. É. Amo ele. Não sou eu, não. Não olha pra mim que não sou eu, não. Diga não aos pendrive. Bom, pessoal, outra questão também que eu queria abordar com vocês é como se preparar, né, para as provas de Muito legal isso. forma eficaz. Assim, eu tenho, né? E é importante observar também que o que a gente vai falar aqui não é a regra absoluta, que Uhum. se não for dessa forma não passa, enfim, né? É aquilo que funciona pra gente, é aquilo que a gente observa que é melhor. Eu tive etapas para E aí, só entender. um minuto. E aí, o objetivo é você assistir isso aqui e tentar colher aqui ideias, possibilidades de métodos e tal, para você integrar no seu estudo e testar, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Eu tive etapas na minha fase de estudo, até chegar ao momento em que estou hoje, que é entender como que eu consigo render mais. Uhum. E entender a fase de estudo que eu estou. Eu comecei, para formar a minha base, eu percebi que eu rendia mais com videoaula, por exemplo. Uhum. Chegou um momento que a videoaula, para mim, ela já estava insuficiente. Então, evoluí para uma doutrina. Uhum. E hoje já estou em outro método também, que é escrito. Mas tem gente que vai melhor no áudio. Uhum. E tudo bem. Você tem que usar o método que vai mais se adequar a você. Primeira coisa é isso. E a forma com que você vai estudar vai muito de cada um. Eu estava conversando com o professor, concurso, a gente fez uma analogia, concurso é como se fosse uma maratona. Ninguém sai começando, correndo 24 km no primeiro dia. Uhum. Tá?
Então é algo que você vai construindo aos poucos. O cérebro também é um músculo, né? Sim. Você não pode chegar e colocar 10 horas de exercício para ele e achar que no outro dia você vai estar bem. Não, no outro dia você vai estar esgotado. Então, para quem vai começar, o conselho é que você experimente os vários tipos de forma de estudar, de maneira de estudar. Veja qual que se adequa mais e comece devagar, tá? Sim. Se você, aluno, né, que está na faculdade, você tem tempo para isso, então comece de forma devagar e gradativa. Começa aí com meia horinha que seja, aumenta para 45 minutos por dia, Sim. 1 hora, e aí você vai aumentando com o tempo, tá? E outro... Estudei 12 horas por dia, isso é mentira. Não tem como estudar 12 horas líquidas por dia, isso é mentira. E render, né? Não, e não tem como, líquidas não tem como. Eu estudei 12 horas, beleza. 2 horas passou no Instagram, 3 horas saiu para buscar não sei o que no mercado, voltou, passou mais 1 hora para fazer um lanche ali, então... Segundo a minha experiência, quanto mais aperreado de tempo a gente mais a gente estuda melhor. Mas é porque Porque a gente precisa Você consegue focar. 100% você tá ali. A gente que tem um pouquinho é fácil de perder a concentração, assim. Então, quando você tem que estar ali, aqueles 30 minutos, você tem que estar ali. Sim. Então, parece que rende muito mais aqueles 30 minutos. E vocês vão perceber que quando vocês param para estudar, o tempo passa assim, ó. Você para que abaixa a cabeça quando levanta, 1 hora. Outra coisa que se eu puder falar também é não queimar etapas, né? E aí é uma coisa mais da pessoa, né? De humildade. Sim, né? sim. Humildade perante conhecimento. Não queimar etapas. Às vezes o estagiário chega lá, porque eu vi na jurisprudência tal, que o STF e tal, a teoria tal. Tu entende o que é obrigação? O que é uma obrigação? Bom, como é que tu tá já querendo teoria, o STF, não sei o que, se tu não sabe nem o básico, entendeu? O quê? Faltava o quê? Tu abriu a lei pra dar uma lida e tal? Não, eu sei lá, eu peguei a doutrina, eu fui olhar a doutrina, uma doutrina super aprofundada, extensa e tal. Ou seja, ele queimou etapas, Sim. né? Ele não tá construindo o conhecimento de uma forma eficaz, né? Ele tá construindo o conhecimento de uma forma meio caótica, procurando... E certamente isso causa uma frustração muito grande. E aí, para falar também, antes dos professores que eles têm mais experiência do que eu para falar sobre isso, obviamente, como eu comecei a faculdade eu querendo ser advogado, eu não me atentei muito a estudar outras coisas que eu não iria usar durante a minha carreira como advogado. Então, por exemplo, para quem não sabe, eu sou pós-graduado em Direito Civil e Direito Tributário. Tá? Foram as minhas especializações que eu decidi fazer durante a faculdade. Eu estagiei por 2 anos em escritório de advocacia, eu estagiei por 4 anos em defensoria pública, mais 2 anos de PGE. Tá? Naquela época eu conseguia fazer 2 estágios, tinha estágio voluntário, estágio remunerado, tudo certinho. E aí abri o escritório assim que eu saí. Então, depois de alguns anos que eu fechei o escritório para começar, falei, vou fazer concurso público. Depois de tomar essa decisão, eu tive que começar do zero, basicamente. Então eu tive que aprender direito penal do zero, eu tive que aprender direito processual penal, constitucional, administrativo. Eu tive que formar a minha base do zero, sem faculdade, sozinho. Tá? O que é mais complicado. Por isso que eu disse que a decisão do professor Arthur, na época de vou começar a fazer provas e começar a conhecer matérias e ter mais contato, foi perfeita naquele momento. Então eu tive que entender. Por isso que eu falei, para mim naquele momento, para mim, na estaca zero, a videoaula ela me trazia uma facilidade maior de compreender o conteúdo que eu não tinha tanto costume de mexer, por exemplo. Eu tive ótimos professores de direito penal, inclusive, né? O pessoal sabe, eu sou egresso daqui. Mas pelo fato de eu não estar interessado naquele momento da faculdade, eu não aprendi nada. Sim. Esqueci tudo. Sim. Aprendia para fazer a prova, passava, ok, pronto. Passou a vida que segue. Tá? Então, eu tive toda essa evolução de aprendizado até chegar onde eu cheguei. Tá? Então, hoje, também é pós-graduado em Direito Penal. Hoje já domino mais do que civil e tributário, principalmente. Penal muito melhor do que civil, né? Vamos relembrar esse fato. Não precisa nem falar isso. Se eu ameaçar alguém aqui no meio do podcast, dá processo, não dá? Tá, processo penal, inclusive. Ação penal pública condicionada à representação, e aí a gente vai lá na delegacia. Representar. Vai pegar carona comigo e a gente já para logo lá. Beleza, aprendendo em flagrante. Não, o pior não dá nem pra falar assim, penal é melhor que civil, porque eu dou aula de civil, de penal e de tributário. Olha aí, que beleza.
Aí depois ele tava falando de mim, né? No começo. A gente entende por que ele é assim, né? Bom, professores, e vocês aí? O que vocês têm de experiência Eu com acho, isso? eu acho que uma coisa que o pessoal tem que fazer também é focar em algo específico. Porque, eu vou fazer concurso para magistratura. Legal, mas você quer se dedicar à magistratura federal ou estadual? Por do quê? Porque trabalho. ou a do trabalho. Completamente diferente. Entendeu das por três. quê? Porque, não, tudo é magistratura, tudo é juiz. Não, 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 não. Quando você começa a verificar, você vê que até os conteúdos programáticos mudam muito. A forma de perguntar. A forma de perguntar muda muito. As doutrinas adotadas mudam muito. Agora vamos trazer para os nossos alunos, estão na faculdade, primeira graduação, já que é logo na faculdade passar no concurso, vou para nível médio. Legal, você vai fazer um curso para nível médio. Se dedique a uma área. Vá para uma área, porque eu gostaria de ser da segurança pública. Policial penal, policial militar, polícia civil, ISE, algum desses. Legal. Foque nessa área. Porque não, eu quero trabalhar como técnico administrativo no lugar tal. Vá estudar outra coisa. Por quê? Porque o concurso que eu passei. Concurso que eu passei, graças a Deus, na época eu tinha acabado de sair do ensino médio. E eu era muito bom no ensino médio, matemática, química, física, essas áreas de exatas. Tanto que veio pro direito. Foi. Só que o que aconteceu? Foi o que caiu E o muito. resultado de penal. Sim. Esse fator é um fator importante. Isso caiu muito na minha Não prova. estude só direito. Entendeu? Exatamente, caiu muito na minha Ensino prova. médio, inclusive, para Certo. concurso nível médio. Na minha prova de ensino médio, caiu muitas questões de geometria, muitas questões de álgebra, caiu muito isso, por quê? Porque era algo dedicado, que quando eu pensei, disse, legal, vou trabalhar com alguma coisa relacionada à engenharia. Não, eu trabalho cobrando IPTU, tem nada a ver. Tem nada a ver com aqui. Tem algo relacionado à geometria? Tem. Entendeu? Mas o trabalho final Medir era o tamanho do terreno? cobrar IPTU e medir tamanho de terreno. Só que tinha umas questões Lembrei do Chaves agora. É. É suco de limão, Um gosto de com gosto de tamarindo. tamarindo cara e de parece de laranja. Tenho certeza que tinha a questão quantos quadrados tem nessa foto. Né? Ou então qual é o tamanho dos quadrados. Isso é psicotécnico, não pra ele. Não, isso Esse aí ele reprovou, né? Isso era psicodélico. Não, mas eu lembrei que tinha uma questão perguntando a partir da medida dessa sombra pelo ângulo de não sei o quê, Isso é clássico. qual a altura Isso é deste Pitágoras. qual a altura deste prédio. Isso é Pitágoras. Aí eu lembro que tinha isso na prova. Então assim, você querer focar em algo, Todo Enem caiu a questão dele. é uma questão dessa. É bom porque, eu vou querer fazer para um técnico relacionado à engenharia. Entendeu? Algo do tipo, você não vai estudar as mesmas coisas, você ia estudar, por exemplo, para um técnico do tribunal, que vai cair muita legislação específica, vai cair de muito direito administrativo, questão constitucional, por quê? Porque você também não fica perdido. Você não perde seu foco, porque, hoje eu vou estudar isso, se daqui uma semana, um mês, um ano, eu resolver mudar meu foco, por incrível que pareça, o nosso cérebro vai pegar e dizer assim, ei, beleza, é um músculo. Só que tu parou e treina essa parte dele, entendeu? Igual aquela galera na academia que só treina superior e quer treinar inferior, certo? O teu cérebro, aquela parte lá da matemática, das exatas, ele vai dizer, ei, vou dar uma diminuição nisso aqui, vamos lá para as outras áreas do direito e tudo mais. Não que esteja correlacionado, mas você esquece, entendeu? Você parar de exercitar ele, você esquece isso. Como eu brinquei, na época da escola eu era muito bom em física, química e matemática, certo? Parei de usar isso na vida, porque me apresentaram duas coisas maravilhosas. O Excel E o Google. e o Google. Entendeu? Vem fazer um cálculo na mão hoje. Faço. Com a mesma forma que eu fazia há 15 anos atrás, 6 anos atrás, não. Porque hoje não tenho mais tanta necessidade de fazer aquilo. Entendeu? Eu já faço tudo numa planilha do Excel, já faço em softwares próprios, entendeu? A gente acaba perdendo a prática. A Certo? gente não sabe calcular mesmo honorários, né? Isso aí ninguém nunca vai deixar de saber. porque- Não. Porcentagem bem rapidinho. Nosso advogado é muito bom em calcular. Porcentagem é Sério, bem ligeirinho. eu era o contrário, né? Eu não era tão bom em matemática, mas porcentagem eu calculo com a rapidez Também, absurda. meu amigo, seus honorários. Ainda arredonda pra cima. Se tiver que errar, erra pra E mãe. eu já tô indo, tipo, é porque lá a gente Já tem fala o esse resultado em seguida, né? Já a Precificação. conta bancária e a agência, rapidinho. precificação de honorários com base em hora de trabalho e tal. Eu já fico fazendo esses cálculos na minha cabeça, entendeu? Ele tá melhor do que eu pra cobrar honorário. Eu vou pegar uma aula com o Léo. Caraca, bicho, e eu não era bom em matemática, impressionante. Mas é importante você falar isso, pô, eu assisti um vídeo da BBC sobre técnicas comprovadas pela ciência e tal, e foi muito interessante como o professor falou que estudar, aprender, é muito sobre conseguir criar conexões no seu cérebro e exercitar essas conexões. Porque não adianta você criou a conexão,
com o tempo ela vai se desfazendo, ela vai se esfacelando, porque você não está utilizando ela, né? Nosso cérebro ele não tem uma capacidade infinita, mas ele tem uma capacidade muito boa de se adaptar, né? De acordo com o exercício que você está fazendo, com as condições que você é submetido. E é muito interessante essa correlação que esse professor falou, porque muitas vezes quando a gente está estudando, a gente tem uma certa frustração, né? Principalmente no início. Iniciar é muito difícil, né? Uma certa Qualquer frustração no início, porque você Iniciar não está qualquer coisa. acertando as questões, você não está conseguindo relembrar de uma forma tão eficiente, você faz revisão e tal. Mas depois de uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, você percebe o salto, cara. É impressionante. É impressionante. Quando eu, assim, os períodos que eu mais estudei na minha vida foi quando eu fiz OAB. E quando eu fiz OAB, eu tava muito inseguro, assim, muito assustado com a prova, né? Muito assustado com a prova e eu queria passar logo, porque eu não queria perder tempo e tal, esperando, enfim. E eu estudei muito mais do que eu deveria, né? A ponto de virar cabeçudo de um jeito de ficar analisando a prova, criando cronogramas, prioridades e tal, fazendo um raio-x assim do edital. Eu tava nesse nível, né? Eu fiz todas as questões, zerei o que concurso, naquele período que eu tava. Zerei o que concurso, porque eu fazia um monte de questão e tal. Ia atrás, eu tava até comentando com o Kevin, um programa que eu achei no fórum de medicina para conseguir fazer minhas revisões de forma eficiente. Tava cabeçudo desse jeito, entende? E nesse período eu aprendi, pelo menos é um método que funciona muito comigo. Eu só consigo aprender se eu estiver criando coisas. E aí eu chamo de estudo ativo. Que é o quê? Cara, se eu estiver só na frente de um professor falando e eu só observando, me perguntou depois, não lembro mais nada. Não lembro. Não, o método, Se- o método que eu uso é o de correlação. Eu sempre coloco, eu lembro que quando eu estudava, eu ainda fazia meu Deus, esqueci o nome. Com aquelas palavras que a gente vai dizendo pra cada Mnemônico. aquele mnemônico. Isso, ia fazendo aquilo. Isso não funciona pra mim. Não, isso Simplesmente funcionava. Tem que ser um mnemônico bem, acho que bem familiar, assim, alguma coisa, tipo luta do penal. tem que ser algo bem óbvio, assim. Se fosse É, Diva Blue lá de constitucional. Tempo, atividade, como é que é? Se fosse Diva Blue lá É de isso, constitucional. meu, Ah, tu falou que era agora. respeite os colegas. Não, mas Aí o cara fala É, luta, sensitiva. O senhor vem falar Não, um mas tem palavrão o- aqui, excelência, pelo amor eu de acho Deus, que- né? Ou FAP lá Foi o da administração. Bernardo que trouxe, Que é isso? eu não lembro. Filho de quem? Siga o presidente, Não, fogo isso na é- República. Não, o Bernardo também, Não, né? não foi Bernardo, não. Foi eu tava estudando Mas e isso é vi. coisa dele. Ele Siga também o é meio- presidente, Eu acho é o legal sistema de porque é governo. engraçado, entendeu? Mas- Fogo na República, forma de governo. Não, pra ser Não. engraçado, Então eu vejo siga o vídeo do presidente, Tiririca no presidencialismo. YouTube, isso aí. Forma de governo. Admiro, de República. verdade. Que eu acho até legal conversar com gente que tem esses mnemônicos na cabeça. Eu não, que que eu é fico engraçado. Eu tenho Tá, pessoal. alguns, assim, mas eu não gosto também de Hoje, fazer. hoje, E outras hoje pra coisas. Eu não gosto de fazer, eu gosto de raciocinar. Eu gosto de parar e ficar no pensando início sobre. Isso funcionava. Hoje já não funciona mais. A idade chega. A idade Não, a administrativa não. Ainda não. Civil. Não fale Ó, não. A ideia é que Ainda não. Glauco pega ele aí. Saber que ele tá atrás da disciplina dele. Não funciona mais. Hoje eu já tenho que fazer correlação com situações. Eu tenho que criar uma situação na minha Exato. mente e memorizar aquilo, ou até às vezes uma situação real, para depois me lembrar daquilo, para ficar lembrando daquela situação. Eu faço. Entendeu? Ou às vezes trazer uma lembrança de algo que aconteceu na minha vida e dizer assim, eu lembro que eu tive uma discussão com não sei quem por causa do ITBI, do fato gerador. Quando que até hoje, isso para eu lembrar, o Eu fato gerador do fiz ITBI, isso. é uma lembrança que eu tenho sobre uma discussão que a gente Eu teve. fiz isso pra lembrar o procedimento da cadeia de custódia. Tô chegando num É lugar. complexo, é complexo. Sim. Aí complexo, tem que verdade. estar Cadeia de isolado, custódia. tem que falar ninguém entra, vou lá, tiro foto das coisas e vai ter os nomes, acondicionamento, fixação, tudo é, certo. tirar do descarte. Esse- É isso aí. Isso Mas já eu faço isso, funciona mano. muito bem comigo. Né? Exemplos. E perde muito tempo com isso. Só que foi aquilo que a gente tava falando. Perde ou investe? Hã? Aí é isso. Hã? Não, ou Se criando, você pega e ou entrega. pegando dos livros. Né? Eu gosto Sim. muito de estudar com manual, porque manual geralmente as coisas vêm mais sintéticas, eu não preciso ficar vendo as coisas tudo do zero. E tem muito exemplo. Né? O manual de Direito Civil do professor Flávio Tartus. Isso é Excelente. maravilhoso.
Excelente. Por causa desse Vai ensinar obrigações. Ah, tem a piscina, é a piscina não sei o quê. Já a ouvi piscina falar do- dele, né? Excelente, maravilhoso. Até desenho. Não, isso é uma coisa também que a gente tem que falar para os alunos para eles verem quem é o autor, se eles forem usar livros, quem é que ele vai utilizar. Por quê? Ah, vou estudar direito civil desde a doutrina, Maria Helena Diniz. vou pegar aqui, Ah, não, não, pior, vou pegar aqui um livro do Pontes de Miranda para estudar. Cara, na boa. Eu acho, assim, você tem que pegar algo que dê certo pra você. Não, assim, só pra avisar, você sabe que isso não é o celular, é só a capa. Né? Eu sei, eu tô tirando a capa tá. porque Porque eu vi você mexendo assim, pensei que ia ligar pra O alguém. professor tá falando aqui, mas eu acho que você tem que se pegar. Se você se adequar à leitura do Ponte de Miranda, tudo bem. se eu aprender latim, Não, Tá tudo bem. estude por ela. Você não tá bem. Assim, vai fazer um exame, Tem de, valor vai acadêmico num, e histórico, num né? psicólogo, alguma coisa. Psiquiatra, de Mas preferência. é porque a leitura ela é muito rebuscada. Tá? Mas assim, o cara, Kevin, por exemplo, o cara escreveu 70 e poucos volumes para tratar de direito, de tratar de Quando- direito internacional e direito pensa assim, civil. quando você chegar no nível de ler Ponte de Miranda e conseguir absorver porque você tudo que tá- tem lá, você tá no nível assim, É porque você tá concursado, não precisa mais para concurso. Exato. Aí você vai ler. doutorado pra cima, assim. É, Mas eu acho muito isso. Me passaram. A única vez que eu comprei um livro foi um livro que eu não usei. Acho que foi o único livro que eu não usei. Que me passaram um livro de constitucional de um autor que ele era desse tamanho e eu, no primeiro capítulo, eu não entendia nada. Eu passei 35 minutos tentando ler a primeira página. Eu não consegui entender o que estava lá. Olha. E aí eu peguei o livro do professor Lenza, depois, constitucional. Foi outra experiência. Então, eu acho interessante você pegar para ler uma página só para entender, para você entender o que a gente está falando. E depois você pega um outro livro, você vai ver, cara, eu me adaptei muito mais a esse E livro. assim, o autor, ele cria um certo jeito. É uma de identidade explicar as dele, coisas. né? Eles são professores, né? Sim, São sim. professores. A gente tem um jeito de explicar as coisas, né? Uhum. E é muito interessante você observar. Eu adoro a forma como o Tartucci, ele esquematiza as coisas, como ele dialoga, né? Expõe as coisas. Sim. Tem outras pessoas não, detestam. Porque diz que falta, diz que é muito simplório, diz que... Enfim. Aí vai do que você quer. Você quer passar em concurso? Então aprenda o seguinte: você tem que aprender a estudar para concurso. Sim. Aprofundar em determinadas disciplinas vai ser uma coisa que você vai fazer uma vez ou outra, tá? Não é quem é mais inteligente que passa no concurso, é quem sabe, quem se preparou mais para fazer aquela prova. Então são coisas distintas. E aí, pegando o gancho do professor Kevin e respondendo sua pergunta inicial, se me permite, professor. Não, pode ficar. Sua pergunta era sobre a estratégia ou Qual a melhor forma mais a melhor. eficaz? Né? Perfeito, obrigado. A minha forma mais eficaz foi errando. Quanto mais eu errei, mais eu melhorei. Não teve outra forma. Porque, para contar um exemplo do que ilustrar o que vocês já falaram aqui, teve uma vez que eu viajei para Belém, no Pará, para fazer uma prova para delegado. A primeira fase foi assim maravilhosa, foi esplêndida. Eu acho que era um dos concursos que eu me saí melhor. Foi aquela primeira fase. E aí voltamos pro hotel e em seguida a gente ia no período da tarde fazer a parte escrita. A parte da segunda fase já era logo em seguida. E aí eu lembro que no dia anterior eu estudei 9 horas líquidas. Foi o dia que eu mais estudei. E eu sei que eram horas líquidas por conta de um aplicativo que daqui a pouco eu vou dizer. E aí foi o dia que eu mais estudei e caiu justamente a peça que eu tinha estudado, professor. Naquela fase eu também tenho certeza que me saí bem. Só que por questões alheias à minha vontade, não soube nem o resultado. Porque naquela tarde, 9 cadernos de provas foram violados em umas escolas públicas lá em Belém. E o concurso, que era no mês de setembro, ele foi cancelado, foi anulada a aplicação e eles marcaram para dezembro. Eu não tinha dinheiro para voltar lá em dezembro. E aí ficou marcado, por quê? Porque tempos depois, eu corrigindo uma outra prova, estudando para outra coisa, caiu a mesma peça numa segunda fase que caiu aquele dia. E eu não lembrava mais como resolver. Como é que eu estudo 9 horas e não lembro? Simplesmente não lembro. E aí, recentemente teve o concurso da CGU, se eu não estou enganado, e eu acho que foi o último concurso que fiz, o da CGU, e aí na fase subjetiva, eles perguntavam sobre PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, a Lei Orçamentária Anual.
E aí, meu amigo Simmel, eu lembrei o que significavam essas siglas e lembrei basicamente o que representa cada um desses instrumentos e consegui responder a questão. Agora isso, Eu sabe? ia te dizer que tu era um gente se tivesse lembrado que o PPA é de 4 em 4 4 em 4 anos, 2 em 2 aí anos, É o de básico um ano. financeiro, isso aí. 4, 2 e 1 ano. Lembrei também, É. coloquei lá. Agora, sabe quando eu estudei isso? Eu estava na faculdade, durante as férias da faculdade. Lá em Seno Madureira tem um lugar chamado Balneário Curió, que é um balneário, no final de semana a gente vai para tomar banho e tal. E eu falei com o proprietário e pedi a ele para eu estudar lá durante a semana. Então, de segunda até sexta, eu ia para lá de manhã, nas minhas férias, e eu chegava lá 8, 9 da manhã, ficava até 1, 2 da tarde, sozinho, na beira do açude, numa cabaninha que tem lá, estudando. E numa dessas, lá em 2013, 2014, eu estudei isso. PPA, LDO e Lua. E nunca mais esqueci. E eu acho que não demorei 20 minutos. Por quê? Porque as conexões que foram criadas no meu cérebro naquele dia eram muito mais intensas e eu conseguia acessá-las no dia da prova do que no dia que eu estava lá em Belém e passei 9 horas estudando. Então, qual é o benefício de você passar horas a fio estudando e depois não lembrar do que estudou? Adianta de quê? Não adianta de nada. Quanto Você tá se tempo iludindo. entre esse dia que você estudou e a prova? 2014 foi quando eu estudei para 2013 e a prova foi agora no ano passado, em 2022. Certo, tá doido, fica E até não peguei arrepiado. mais no assunto, eu não peguei mais nisso. Aí, como que eu aprendi a estudar? Errando, meu irmão. Foi errando. Eu perdia tempo não, eu investia tempo em videoaula, depois eu passei para o caderno, porque eu sou muito de escrever, eu gosto de escrever, revisão eu preciso, eu gosto de fazer revisão, eu gosto de ler a lei seca e eu gosto de ler questões. Só que é o seguinte, tem a minha vida antes de eu conhecer esse livro e a minha vida depois desse livro aqui. Porque todas essas coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo errando. E aqui tem alguém que já errou bastante e já conseguiu muito êxito e ele resumiu em 25 capítulos o que foi que deu certo com ele. Por um acaso, eu ganhei esse livro de um amigo meu, ele me deu de presente esse livro, e eu deixei ele guardado em casa, como alguns que a gente sempre vai deixando para ler depois. E numa dessas de ler depois, eu encontrei esse livro ainda lacrado, que o meu amigo não tinha estudado, não tinha lido ele foi para outra área do conhecimento. É o livro do professor William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos. E aí o professor William Douglas, hoje, ele é desembargador do Tribunal Regional Federal, não lembro agora a região, mas é no Rio de Janeiro, se não estou enganado. Se não me engano, segunda região, uma coisa assim. Enfim, ele é do TRF da segunda região. E aí ele dá aqui dicas de como a gente se preparar para concursos. O livro chama Como Passar em Provas e Concursos. Eu sempre oriento os meus alunos a comprarem. Porque não adianta eu falar a minha experiência pessoal, professor Kevin, porque ela deu certo para mim. E depois que eu li esse livro, eu vi que a minha experiência pessoal já não estava dando certo nem para mim. Eu tive que readequar essa experiência. Isso é poderoso, isso é importantíssimo. Quando cara. eu consegui... O estudante ele tem que ter essa sacada, ele precisa entender o momento que ele está, o concurso que ele vai fazer, e o que está dando certo e o que não está dando certo, e não ter problema nenhum em mudar, adaptar, refazer. Não tem problema Se nenhum. você não se adaptar, você vai ser atropelado. Algumas coisas que eu aprendi aqui, ó. Concurso público é uma fila. Você está na fila, não saia dela. É uma fila longa, muito longa. Não saia dela. É resiliência. Você tem que aguentar as adversidades da vida. E tem mais, você não vai parar a sua vida para estar para concurso, não. Você vai continuar tendo namorado, você vai continuar tendo pai, você vai continuar tendo trabalho, você vai continuar tendo seu filho. Você não vai abrir mão de sua vida para estudar. Então você tem que adaptar Sim. o seu ritmo de estudo à sua realidade. A minha realidade... Quanto mais cedo as pessoas entendem isso, melhor. Mas aí, A minha realidade aí vai daquilo, né? É uma maratona. Então, quanto mais cedo você começa a se preparar, mesmo que você comece com pouco, seu corpo vai se adaptando àquilo e vai chegar um momento que você vai conseguir fazer com mais ou com menos esforço. Sim. Tá? Menos esforço se você levar mais tempo. Se você quer passar num concurso mais rápido, você vai ter que se esforçar muito mais. E aí vai muito do que a gente estava conversando antes também. O que te motiva a fazer concurso? Por que você quer? Qual é a tua prioridade? Respondendo isso tudo, é que você vai saber se você vai tá disposto a abdicar de muita coisa para passar logo, ou se você vai abdicar de menos para passar mais tempo. E uma coisa que tem que desmistificar é que o fato de você ter trabalho, o fato de você ser uma pessoa muito atarefada e tal, não significa, e só conseguir estudar 30 minutos por dia, 1 hora por dia, não significa necessariamente que você não vai conseguir passar. Isso é lenda. É muito relativo. Algumas coisas que marcaram muito quando eu li esse livro, marcaram demais. Eu nunca me atentei para o sono. Tem muita gente aí, tá ouvindo a gente agora, que pensa que quanto menos dormir, melhor. É o contrário, meu amigo. Minha irmã, é o contrário.
Você voltamos precisa a dizer, dormir. Seu cérebro é um músculo. É um músculo que E assim como quem descansar. faz academia, que você vai pro treino hoje, amanhã, não é aconselhável que você treine o mesmo músculo para dar fadiga, o seu cérebro precisa de descanso. Eu não sei Entendeu? falar o termo correto, mas é quando mais o cérebro ele guarda informações que você viu durante o dia. Então, se você não consegue dormir do tempo necessário que você precisa, Uhum. e aí não precisa ser 8 horas, se você conseguir acordar bem descansado com 7, então 7 tá ok. Com- Tá? Não, e outra Com toda a coisa, vênia aos- cada um, você tem que pensar o seguinte, cada um tem o seu momento de ápice para estudar. Sim. Por exemplo, tem gente que de manhã cedo, eu vou acordar cedo, vou acordar 5 horas da manhã para ir malhar, vou estudar, que meu momento maravilhoso. Cara, sou seu fã. Porque de manhã cedo até umas 9 horas da manhã eu tô trabalhando eu tô trabalhando no automático. É igual peticionar. Vamos colocar estudar e peticionar para mim. Peticionar é o momento que eu tenho, a gente que advoga sabe. Tem que estar com a mente ali ativa bem rápido para estudar a mesma coisa. Errado, às vezes Uhum. Vamos fazer o quê? Eu, para peticionar, cara, se eu não começar a peticionar, pelo menos escrever mesmo, vou escrever uma petição aqui do zero. Não algo mais simples que eu já faço todo dia. Algo novo. Se eu não começar a fazer isso 8 ou 9 horas da noite, pode também. esquecer. Se eu colocar e dizer assim, vou sentar aqui, acordar 7 horas pra fazer. Eu juro, eu passo a manhã Olha, todinha parado, na frente de uma tela fazendo assim, ó. Mas é importante falar também Às vezes eu vai deixo pra de estudar pessoa pra depois que eu pessoa saio daqui, também. à noite. olha 9h30 da noite, a gente sai 9h50, chego em casa, como alguma coisa. E aí vai muito do meu dia. Mas se às vezes o dia tá muito cheio, eu deixo fazer. É um momento que eu tô rendendo ainda. Então eu saio daqui das 10 até meia-noite e meia, 1 hora, tô estudando. Tá? Então acontece. Mas meu dia começa um pouco depois também. Sim. Como o professor Simo falou, eu não rendo tão bem de manhã. Então, de manhã eu deixo para fazer tarefas que são que exigem menos, são mais automáticas, exigem menos do nosso E raciocínio. disso a gente tira duas coisas. Primeiro, estratégia. Você tem que ter estratégia e autoconhecimento. Uma coisa que voltando, eu nunca imaginei isso do sono. Eu não imaginava o quanto era importante o sono. Com a devida vênia aos psiquiatras e aos profissionais da saúde, mas pelo que eu lembro e pelo que eu entendi, professor Kevin, é mais ou menos grosseiramente assim. Durante o dia, o nosso cérebro vai colhendo e guardando informações como se fosse ali numa memória RAM, uma memória de acesso rápido. Coisas, inclusive, que não nos interessam para nada, como, por exemplo, a cor do carro que me fechou na esquina. Exatamente. A cor da gravata do... Para que eu quero saber a cor da gravata do professor Simmel amanhã ou depois? Isso não me importa, com todo respeito à sua gravata, e não ao senhor, é claro. Vixe, é minha gravata, gente. E aí, a gente vai guardando todas essas informações, e quando a gente dorme, que atinge o sono REM, que é o sono profundo, durante o tempo que a gente está dormindo, é feita uma espécie de limpeza em nosso cérebro, onde são descartadas as informações irrelevantes e guardadas as informações pertinentes. E mais, guardado também o caminho para acessá-las, que é justamente onde entra aquilo que li lá em 2014 lembrei. E é um sono que, o sono REM, salvo engano, você vai alcançar ele depois de 4 horas de sono. E ele dura minutos. 6 minutos, 7 minutos. Então, você não consegue... e você alcança ele 2, 3 vezes no ciclo do sono. Mais ou menos. Então, se você não dorme bem, vai atrapalhar. Se você não se alimenta bem, vai atrapalhar. Se você não se exercita, chegamos nos próximos vai pontos. atrapalhar Se também. você Isso é algo importante não de está citar. bem consigo mesmo, não está feliz. Chegamos atrapalha. no próximo ponto. É outra coisa que o pessoal coloca. Eu tô estudando demais, não dá tempo nem de eu me exercitar. Tudo errado. Tá errado. Por quê? Você fazer o exercício que for, vai pra academia malhar, vou caminhar, ajuda a melhorar seu fluxo sanguíneo. Que Libera ajuda a liberar biológico, né? dopamina, serotonina. pronto. E- Enfim, não sei nem se é dopamina. Quando eu andava de ônibus, eu tinha que andar muito. Porque a parada de ônibus é relativamente longe da minha casa. E eu preferia pegar um ônibus que passava em outra rua, mais abaixo, né? E tinha uma ladeira. Porque ele passava mais vezes do que o ônibus que passava na minha Morar rua. nas placas, era? Exatamente. Ele morava nas placas, ele preferia descer, Pegar uma padec. descer pra pegar a padec do que subir e esperar o Vanderlei Dantas. Passava de Nossa, do Vanderlei 45, demora 45 minutos. Isso aí ele aprendeu lá no trabalho dele do IPTU lá, vendo as coisas. Não, pior que não. É que eu conheci alguém que morava ali, eu pegava outro ônibus, subia uma ladeira gigante pra chegar lá, do que esperar o Vanderlei Dantas só para passar de 45, 45 minutos. Sim. Deus me livre. E durante o ônibus,
eu não gostava de fazer nada. Você vou ficar lendo. Não, eu ficava só estudando música. Só ali de existindo boa, ali, só entendeu? existindo. Então, isso me deixava tão bem. Me deixava tão bem, porque eu chegava de noite, vinha caminhando. Claro, quando não era assaltado, não tinha algum perigo de vida, alguma coisa assim. Rio Branco, né? Mas isso me deixava... Eu percebi que depois que eu me casei, eu tenho carro e tal, eu não fazia mais isso, né? Isso me afetou de Fez forma falta, negativa. fez falta. Sim. Né? E aí, para eu terminar de falar sobre esse negócio aqui, o que mais me surpreendeu é que nos primeiros capítulos ele não fala de como estudar, porque às vezes a gente pensa, você tá pensando que é só sentar e estudar. Ah, tá bom, professor, tá bem. Eu vou estudar. Sentou, estudou. Não, não é assim. Você tem que se conhecer, aí você tem que preparar o seu corpo, a sua mente, tem que ter exercício físico, sono adequado, alimentação adequada, ambiente adequado, o psicológico preparado, inclusive de quem te cerca, porque muitas vezes, Ah, nossa senhora. né? Mamãe, rapaz, tem que ir ali comprar uma farinha, um pouco de farinha lá na feira. Você tá em Sena Madureira. Você sai do Cristo Libertador, que é o bairro que eu moro, pra ir na feira comprar uma farinha, meu irmão, é longe. É muito fora a ladeira e o sol, Sim, né? sim. Vai lá, tu comprar essa farinha. Tu não tá fazendo nada, tá aí só estudando. Aí alguém chega em casa, cadê o Arthur? Tá aí? Vai ter um futebol aí. Ele tá ocupado? Não, ele tá só estudando. Então, não é só estudando, né? A gente tá fazendo bem mais do que só estudar. Eu digo sem medo, assim, é a atividade do dia que mais vai te cansar. É o que mais vai sugar a tua energia, é sentar para estudar. Mais do que trabalhar, mais do que treinar realmente o corpo. Ultimamente eu tenho rendido muito bem vindo para o Rio Norte. Eu me conhecendo, eu entendi que eu funciono melhor com rotina. Eu preciso estar com rotina bem, bem certinha. E eu percebi que eu tenho necessidade de fazer exercício físico. Se eu não faço exercício físico, a minha imunidade cai. Eu não consigo estudar porque ela vai mexer na minha rotina inteira. Então eu tenho que por dia mais. Fica pior. Eu tenho que por dia treinar. Vamos fazer uma competição, E viu? eu Que fica tenho- mais estressado. E eu tenho que, se eu conseguir treinar certinho, me alimentar bem, dormir bem, eu consigo estudar. Se falta alguma dessas coisas, vocês vão perceber isso também se vocês testarem, o estudo não vai render da mesma forma. Tá? Então, é que nem o professor Arthur comentou e que aprendeu com esse livro, que é o seguinte. Antes de você sentar para estudar, você tem que ajustar Muita coisa. a sua fisiologia, os seus horários, o seu ambiente, seu psicológico, tá? Viver de concurso, cara, é viver de frustração. Mas Você vai uma se coisa frustrar. que eu queria... A gente já tá indo finalmente, o Jander já tá ali, pelo amor de Deus. Que eu queria falar também, assim, o meu maior exemplo de pessoa que venceu na vida e tal, que por causa de concurso público, tá? É meu pai. Meu pai, ele tem uma história até muito parecida com a sua, pessoa simples e tal. Em casa não tinha muito essa coisa de concurso, não. Mas ele, desde cedo, ele fez muitos concursos e passou em muitos concursos. Mas meu pai é uma das pessoas mais ocupadas que eu já vi na minha vida com coisa de trabalho. Que arrumou família muito cedo, sempre ajudou os pais, não sei o quê. Então, assim, trabalhava muito. Fez faculdade e tal. E é uma das pessoas assim, que passava em um monte de concurso, entendeu? E aí, quando eu acompanhava a rotina dele e tal, estudava quando dava. Deu meio-dia, vou pra casa, gostava muito de almoçar com a família e tal. Tirava um tempinho, lia alguma coisa e tal, papapá. Chegava de noite, ficava lá até meia-noite, 2 horas da manhã, lendo e tal. Ele não estava necessariamente dentro dessas recomendações que a gente estava fazendo. Mas ele tinha um objetivo na vida dele, ele estava feliz. Ele estava feliz, porque ele sentia que ele estava progredindo, ele queria muito dar o melhor para a família dele e tal. E em nenhum momento eu via ele triste. Porque ele estava tendo sacrificação, estava tendo que sacrificar e tal. Final de semana ficava em casa enquanto eu saía com a minha mãe para ir lá com minha avó e tal. Não, chegava, sorriso e tal. Não, beleza, vou fazer concurso e tal, vou viajar para tal lugar e tal. E eu sempre admirei isso muito no meu pai. Meu irmão, Sempre fiquei assim. basicamente lá em casa, ou a educação salvava a gente ali, ou então até hoje eu seria caixa em um mercado de uma grande amiga da família lá em Sena Madureira, ou no máximo gerente, alguma coisa assim, sabe? A gente não tem outra saída. Nós não tínhamos outra saída, não tinha o que fazer além de estudar. E aí,
quando você quer, você arruma tempo, quando você não quer, você Sim. arruma desculpa. Uhum. É bem isso. É. E ou a gente faz ou faz, né? Eu não tinha mais E eu o digo que assim, é fazer. o poder que a nossa cabeça tem sobre a gente. E é mais uma vez o que a gente impressionante. já adiantou É antes. impressionante. Vai muito do. O que te move? Qual a tua Tá. motivação? Se eu também, meu pai, eu nasci numa condição já bem diferente. Meu pai já veio do Chapuri, só tinha meu avô para cuidar dele, minha avó morreu muito cedo. Sempre foi muito trabalhador, passou no concurso, começou a se estabilizar e por aí vai. Uhum. Sempre trabalhou muito. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Por quê? Porque eles tinham o para quem fazer. Uhum. Tá. Uhum. Foi o que eu falei, eu tive uma experiência, né, que foi durante o meu início da caminhada com o concurso público, experiência pessoal, questão de doença da família e tal, perdi minha irmã, e aquilo me ensinou algo que é o seguinte, as pequenas coisas, elas têm que ser comemoradas, elas têm que ser vividas, tá? Então, eu não posso simplesmente, eu poderia simplesmente largar tudo, me esforçar ao máximo e perder muita coisa Uhum. para fazer isso. E Mas- meu pai não perdia nada, meu irmão. Mas aí Todo é que aniversário tá. nosso, tudo. Pra as coisas isso, importantes, viajava ele, com a ele, gente e consi- tal. ele conseguiu Isso é conciliar uma isso coisa- e estudar. Sim. Mas para isso, com certeza, ele teve que fazer abdicações. Ele Sim. abdicou de coisa, ele abdicou de dormir um pouco mais, Uhum. ele abdicou de fazer algumas coisas, abdicou de às vezes ter que ter liberdade para fazer Como outras você coisas. diz de ir pra sua avó no domingo, né? Entendeu? Tem- Ele tem- abdicou de algumas coisas. Tem que ter muito Mas- equilíbrio. Mas Sim. exatamente, ele fazia isso de um jeito que ele não perdia a felicidade nas coisas que ele fazia. Sim, sim. Então, talvez essa fosse a chave. Porque quando você abdica de coisas que te deixam infelizes, será que vale a pena? Pois é. Exatamente. Será que vale a pena? É. Eu acho acho que- como o professor Kevin falou, viva o processo. O importante E é o é processo. interessante porque. Às vezes você chega no cargo sozinho. Uhum. Você não tem Não, mais você- família, Sozinho. Cara, abre mão. quando você E aí, toma Um monte de decisão, tudo, né? Pra quê? Aquela quando história você de que toma a dinheiro decisão, não vou compra felicidade. começar a estudar para concurso, cara, você pode ficar preparado. É uma estrada solitária, você vai sangrar, Uhum. vai doer, tá? Muitas vezes, e acredito que todos nós aqui, chegamos a pensar, cara, isso aqui não é para mim, eu vou desistir. Mas vou não largar a mão. adianta você não estar vivo e bem pra assumir. Exatamente, exatamente. E- Será que vale a tua saúde física, emocional? É importante Os falar. Pra momentos conseguir- com a sua família. Não, e às vezes você vai passar no concurso, como o professor Arthur falou, ele passasse no concurso e fosse pro interior do Pará, sozinho. Será que vale a pena? Será que ele consegue? Será que. Então, são muitas questões Uhum. que você só vai. Você tem que parar realmente por um período e pensar consigo mesmo, sozinho, de, cara, é isso mesmo que eu quero? Será que vale a pena? O que eu vou abdicar para conseguir? Tá? Para só e depois você vai falar como é que eu vou chegar lá. Mas é importante falar que é necessário fazer escolhas, né? Também não Com dá pra certeza, ficar com paralisado. certeza. Não, jamais. Não dá pra você Você ficar escolhe, parado, não você dá escolhe. pra não dá para dizer assim, tem gente que tem um privilégio maior, graças a Deus eu tive um privilégio de quando na minha infância eu só fazia duas coisas, jogava bem. videogame e estudava. Certo? Eu ia pra rua Quando eu jogar. comecei a trabalhar, eu ainda tinha oportunidade de, trabalhava só meu período e era faculdade e estudar, Uhum. entendeu? Mas tem gente que não tem isso, tem gente Sim. que é o arrimo de família já desde novo. Crianças com 12, 13 anos já estão tentando trabalhar para sustentar a família. A gente sabe disso, mas isso não impede que realmente tente tirar um tempo para estudar e da forma que conseguirem. Por quê? Uma hora se consegue, Sim. entendeu? Só que aí também tem que ter, cada um, como o Arthur colocou, tem que se conhecer para saber como é que funciona melhor. Uhum. O relógio de todo mundo não está na mesma sincronia. Verdade. Nós quatro aqui E somos o tempo, né? professores. O tempo, o fulano com 2 anos, seu primo com 2 anos de Ah, estudando. tem sempre um primo, sempre sempre passou tem. no Tem. concurso de primeira. Tem Nunca sempre fez aquele primo concurso japonês. na vida, só É, estudou bastante 3 meses primo. antes. Parabéns. Parabéns. Graças Tem a aquele Deus. que. Eu tenho um amigo, egresso daqui da Uninorte, que ele no início queria, mesmo assim como você, eu vou advogar. Eu vou advogar, queria advogar, o avô dele era advogado-geral da União aposentado, Tá em casa advogou, ainda. entendeu? Por muito tempo, desde criança fazia petição, não, vou advogar. Do nada ele disse, estou fazendo concurso. E só que ele foi aquele caso, ele abdicou de tudo, Sim. tudo, entendeu? Pra fazer concurso. A última vez que eu falei com ele,
ele estava como juiz numa cidade do interior, literalmente do interior do Pará, para chegar lá eram 8 horas de barco mais 6 de ônibus. Aí depois ele falou, não, tô esperando me chamar em outro concurso. Tranquilo, para ele funcionou, mas para nós 4 aqui podia não funcionar desse jeito, entendeu? Quando foi pra passar na OAB, eu tive que ler livros, dando um exemplo, ler livro, doutrina e tudo mais, e ele falou, cara, ele estudava pelaquelas sinopse de duas, 3 folhas, que a Saraiva, que acho que era a Saraiva que vendia, não lembro no quem. mercado, Araújo. Era, aquela sinopse, revisão. sinopse de revisão Plastificada. era plastificado, que era um cartão. 2 parágrafos falava sobre obrigações, e era resumo de direito civil, 2 parágrafos de obrigações. Certeza que ele tinha decorado na ponta da língua, pra frente e pra trás, aquele negócio. Era 3 ou 4 ajuda, para ué. falar dos 24 tipos de contratos que o direito civil tem, para ele funcionava. Será que pra gente funcionaria assim? Não. Entendeu? Não funciona. Cada um tem o seu relógio, cada um tem a sua forma de estudar. Entendeu? Você esquecer certas coisas não vai dizer que você é burro, como muita gente diz. Entendeu? Não. Não, cada um tem a sua forma Sim. de fazer. Por exemplo, o motivo que eu gosto de estudar de noite também, que me ajuda é o seguinte: de noite meu celular para. É. Silêncio. E a gente Uma é advogado, né? É, Isso, meu isso. amigo. E uma coisa que acontece hoje também, que dificulta muito para essa nova geração, é o quê? Quando eu tinha 18 anos, quando eu passei no concurso, eu não tinha um WhatsApp aqui para ficar apitando de meia hora alguém me mandando mensagem. Entendeu? Alguém me perguntando alguma coisa. Se eu quisesse ter uma rede social para conversar, eu tinha que ir lá, ligar meu computador, Eu não falo com abrir ninguém, o inclusive. MSN, entendeu? E no máximo vinha algum chat no botãozinho que tinha lá, que a tua tela Chamar vibra. atenção. Chama Eu a atenção adoro pra esse vir pra botão, inclusive todinha. fica aqui o meu protesto, viu? Mark Volta, Zuckerberg, MSN. crie esse botão no meu WhatsApp, no meu... Tudo, eu amo aquele botão. Eu jogo meu celular no Que negócio era aquilo, né? Você tava em outra coisa, tava no Word, digitando um trabalho, e de repente tremia tudo, né? Um barulho O Arthur tem imenso. cara daqueles caras que ficavam soltando aqueles... Todo tempo aquele aquele- botão. Não, botava aqueles emoji que tinha... Que Falou comigo, não respondeu, era aquelas imagens animadas que apareciam. Sim. O Os cara, GIFs que vai. Pois é. Agora sim, só para eu deixar registrado, porque o professor Leonardo tá para acabar isso aqui. Não, fica tranquilo. Nós falamos das aprovações, mas eu queria falar também das minhas reprovações, que é uma coisa que a galera não se atenta para isso. Você nunca vai ter um primo que reprovou 15 vezes e foi elogiado na família. Vai ter aquele que passou de primeira e né, o modelo da família. Mas esse cara tá feliz? Esse primo tá feliz? Será que ele tá? E outra coisa, você tem que saber lidar com as reprovações, porque como o professor Kevin disse, você vai sangrar, vai doer. Uhum. Né? Eu tive exemplos, TRE aqui do estado, né, para analista. Eu estava ainda na faculdade, ou quase saindo, um salário imenso, né? Depois passei para analista, mas ainda não fui chamado de novo em outro tribunal. Mas por 0,4 Nossa. eu não passei. Por 0,4. Caramba. E o aluno vem chorar meio ponto, 1 ponto depois para não ir para a final. A vida não vai te dar 1 ponto para você não ir para a final. Você vai para a final. Inclusive, não faço isso não é para retaliar ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, porque o MEC exige, a pontuação é 10 e acabou. 10 é 10. Outra coisa, eu fiz um concurso para defensor público no estado de Rondônia. Foi uma das melhores provas que eu já fiz. A nota de corte era 66 pontos. Aliás, era 67 pontos. E eu alcancei 66. Então, por 1 ponto, não fui à próxima fase. E aí, depois fui afastando, né? Fiquei 0,4, depois fiquei 1 ponto, depois fiquei 12 para juiz, depois 13 para promotor de justiça, depois 15 para defensor público no Amazonas. Isso sempre me fez estudar mais. Isso me motivava e eu fiquei muito feliz, porque eu disse, olha, eu tô bem perto. Enquanto Quase, que colegas desistiram porque faltou uma questão. Entendeu? Então, veja só. Perfeito. Quando você bate na trave, você está muito mais perto do gol do que quando Exato. você taca a bola lá na bandeirinha. Então, quando chegar perto, entenda o seu momento. Não pare tão perto, não desista tão perto. Esse livro ajudou nisso também. Uhum. Preparando o psicológico para as reprovações. Uhum. Quando eu abro a página do CESP, o concurso já feito. Tem tanto concurso lá que eu fico olhando assim. Pra que foi que eu me inscrevi pra ABIN mesmo? hein? Eu Eu não quero nem trabalhar nisso. Eu quero saber disso, Meu pai cara. também falava muito isso. Eu fiz Ele também. falava Reprova que tanto, e aí se depois abrisse você concurso passa. pra Gari, ele ia fazer. Aí- Se ele passasse, ele É. decidia. Seria. Aquilo, Aí alguém fala quando assim, eu ia fazer esse tipo de concurso, por exemplo, da ABIN, eu cheguei lá e falei, cara, eu não lembro nem se eu tava estudando na época, mas eu sempre pensava, quando eu vou fazer, eu tenho uma meta a alcançar,
E tudo aquilo que é fora daquela meta, eu penso o seguinte, cara, é treino. Uhum. Então eu vou É. pegar questões de disciplinas comuns e vou treinar como se fosse valendo. O resto, pra mim, É consequência. não, as outras questões eu chuto. É. Mas eu tô ali treinando. Não tô ali, vou passando. Acho que o que o professor Arthur falou é muito importante. Você tem que aprender a lidar com frustração. Porque é a regra. É a regra. Passar é exceção. Tá? E você vai alcançar isso. Passou porque tem sorte. Beleza. Quanto mais você estuda, mais você vai ter sorte. Na verdade, eu não concordo com essa parte de tem sorte, por um motivo. Tem dados que dizem é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você passar no concurso por sorte. Chutando. Não, isso não existe não. entendeu? A gente fala questão de sorte, O agora- que falam. Isso. E outra coisa que complementando. Você vai se frustrar porque você não passou. E não se preocupe que muitas vezes você vai se frustrar depois que você passou. É Porque verdade. você achava, também, então assim, você também. não ache que você vai passar no primeiro concurso, a sua vida vai ser maravilhosa, entendeu? Vai ser ótima, perfeita, porque não vai. Entendeu? Por quê? Volto a repetir, muitas Agora vezes você não tem que é. trabalhar. Não, o problema não é você ter que trabalhar. É O quem problema você é que tem que suportar. como diz aquele ditado, o ruim não é matar o leão por dia. É de se desviar das andas. É desviar da danta. Mas, Tchau. mas assim, o problema é o seguinte, tem muita gente que chega lá e vê, não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Citar como Cara, exemplo, Imagina. meu bicho. cargo na prefeitura, quando nós entramos, eram 15 vagas. Não é porque foram abrindo outras vagas com salários melhores e tal, que o pessoal foi saindo, não foi só isso. Teve gente que desistiu no primeiro dia. Teve gente que chegou lá no primeiro dia, viu o que era para fazer e disse, isso aqui não é para mim, eu vou embora. Entendeu? E não voltou mais. Mas tomou a vaga de outra pessoa. Graças a Deus não, porque tinha a lista de reserva e foram chamando os demais. Entendeu? Mas acontece. Um exemplo. Eu já trabalhei num lugar que eu disse, cara, se eu ficar aqui mais um mês, eu Matar alguém. vou perder meu réu primário. 21. Reclusão de... Pena reclusão de 6 a 20 anos. Eu disse, Parágrafo 2º. Formas qualificadas. Inciso 1, motivo torpe. Inciso 2, motivo fútil. no meu caso, Inciso 3, meio insidioso ou cruel. no meu caso, se bem insidioso ou cruel. Ei, mas tinha um motivo aí junto, não era só isso não. Era. Motivo Então, fútil. Tava entendi. estressado. Vai por mim, se eu estivesse lá. Fora isso, entendeu? Tem lugares que você não vai se sentir bem. E aí vem aquela questão, será que só aquele ditado, aquela brincadeira que fazem, dinheiro não traz felicidade, mas Compra. compra. Cara, nem sempre é assim. Nem sei. Entendeu? Nem sempre é assim. Não, eu vou assumir esse concurso que vai me pagar tantos por mês e eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo porque todo final de mês eu vou ter isso e vou ter essa grana para gastar. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. O dia tem 24 horas. Na maioria dos concursos públicos você vai ter que passar 8. Sim. Entendeu? É um terço da sua vida. É um terço da sua um terço vida da vida. com gente que você não vai suportar, E uma Tá? coisa que eu... Fazendo uma coisa que você não gosta. fazendo uma coisa que você não gosta, para chegar no final do dia, ali, após as 18, das 18 às 20, entendeu? Você tentar curtir alguma coisa. Não, eu tô aproveitando o que eu passei o dia todo tendo raiva, Sim. certo? Então, assim, tem vezes que não vale a pena. Como eu falei, eu não saí da prefeitura até hoje porque eu gostava muito, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que a única coisa que me deixa mais feliz do que o que eu fazia na prefeitura é dar aula. Uhum. Entendeu? Porque Só que a gente vê ele vindo muito feliz pra cá, inclusive. Não, isso aí é meu psicológico, e já é assim, eu sempre cara feio. É interessante Mas é assim, perceber. eu gosto de dar aula. Sim. E com os professores a gente sabe que dando aula não só na faculdade, mas como na rede estadual de ensino ou na rede municipal de ensino, que estão ali porque dizem, não, eu passei no concurso, eu estou aqui, eu tenho que dar aula, e acabam sendo péssimos profissionais, entendeu? Infelizes com o que fazem, odeiam o que fazem e acabam até trazendo aquela péssima imagem para os outros servidores públicos. Entendeu? Porque assim, não é aquele cara que um dia ele está estressado e ele acaba tratando alguém mal ou descontando nos alunos, tudo mais. Não, é aquele cara que todo dia tá puto. Sim, realmente. Não é pra mim não que eu tô todo dia puto, mas na aula da sala eu sou de boa. Bom, pessoal, né, foi um bate-papo muito bom mesmo. Esse episódio ficou muito bom. Parabéns. Vocês são top. Vou convidar vocês mais. E o Steven vai estar aqui na semana Sim, que meu. vem. Semana que vem. Semana que vem de tarde eu tô dando aula. Semana que vem pode ser. Eu não lembro do quê, mas eu tô Pode dando aula. vir. Não sei se é civil. Não, lembrei. Teoria da pena, sexta-feira, semana que vem, na turma do segundo período da tarde. É Boa difícil, sorte. é Boa difícil. sorte. Só o segundo período da tarde, teoria da pena. É difícil. Os meus pêsames também, pode ser. Pessoal,
Agora vamos aí para os finalmente. Cada um vai ter oportunidade aí de falar aí, sei lá, fazer o jabá, ou então dar dica final aí. Enfim, pode ficar à vontade, professor Arthur. Bem, eu Dá o agradeço seu- ao professor Leonardo e aos organizadores desse podcast. E a minha dica final é que vocês comprem esse livro. Se vocês puderem, se não puderem, também comprem. O Porque professor William Douglas, ele tá aqui fazendo é um merchan bom- pra você, ó. De é um boa. excelente investimento. Isso mudou minha vida. Depois que eu comecei a aplicar algumas coisas que tem aqui, até hoje eu uso para a vida pessoal, inclusive. A organização do trabalho me ajudou demais. E tenham sempre fé em Deus. Acreditem naquilo que vocês estão destinados a fazer e encarem as coisas com responsabilidade. Porque se você não acredita em você, se você não tem responsabilidade com o que lhe é confiado, muito dificilmente outra pessoa vai fazer isso no seu lugar. A minha palavra é essa. Obrigado, professor. Perfeito. Nada. Bom, complementando o que o professor falou, eu peço que vocês tentem responder as perguntas que a gente fez aqui em relação a concurso. Veja o que motiva você a fazer concurso, qual concurso você quer fazer, por que você quer fazer concurso, o que você está disposto a abdicar para conseguir isso, tá? E tenta analisar o momento que você está para começar. Se você tem um tempo, você está na faculdade, exemplo, se você está na faculdade, você tem aí 18 anos, você mora com seus pais, você não tem outras grandes responsabilidades a não ser coisas pessoais, estudar, esse tipo de coisa, aproveita esse momento que você não precisa ter estabilidade ainda e começa devagar e vai começando e vai indo e não abdica das outras experiências do mundo. Agora você que já está em um outro cenário, se você já é um pouco mais velho, você já tem filhos, você tem um porquê a mais para conseguir passar nesse concurso, se esforça um pouquinho mais, tenta organizar o tempo da melhor forma possível para conseguir tirar mais de menos, tá? E vai dar certo. Independente do caminho que você vai escolher seguir, você vai chegar lá. Ter isso na cabeça. E sempre comemorar as evoluções. Não pensa onde você quer chegar. Pensa em como você está evoluindo. E isso vai ajudar a diminuir um pouco as frustrações que elas vão acontecer ainda, tá? Mas isso já vai ajudar a você não simplesmente desistir no meio do caminho, tá? Como o professor Arthur disse, tem tanta gente batendo na trave e vai desistir, poxa, ali, chegando já. Então, o mais importante de tudo é começar. De qualquer coisa é começar. Depois que você começa, as coisas vão evoluindo de forma mais natural, tá? É isso. Sim, meu. Eu acho que, principalmente para quem quer trilhar esse caminho, não desista. Entendeu? Não deixe que as frustrações que você vai ter nesse caminho, porque elas vão ser muitas, até mesmo depois que passar, não faça que você desista de querer ter outros concursos. E se você, depois que passar, como o seu professor Kevin verificou, viu que não era para advocacia, você verificar que a vida do concurso público não é para você, entendeu? Sua vida também não vai acabar, certo? Tome o caminho que lhe traga felicidade, entendeu? Não, se você vê que o concurso não vai lhe fazer feliz, que ali onde você está não vai lhe fazer feliz, o seu local, o seu tipo de trabalho, se for outra coisa, busque aquilo que vai trazer felicidade. Não adianta você estar ganhando, como a gente falou aqui, 30, 36 mil reais por mês Não vale a pena. para ser infeliz. Até mesmo porque eu costumo colocar isso na cabeça. Essa infelicidade, ela pode trazer muitas vezes, eu tenho isso comigo, até problemas físicos. Entendeu? Você ficar num local Você adoece. que não te traz felicidade, isso vai te deixar doente. Isso vai vir pro seu corpo e vai refletir em você. Então, assim, só busque isso. Essa felicidade. Não deixe que essa frustração lhe deixe infeliz e se passando, verificar que não era aquilo que você queria, busque e trilhe outro caminho. Ah, perfeito, perfeito. Muito bom. É doido. Isso aqui dá ótimos cortes. Eu já tô treino aqui. Cortes já certinho já para publicar. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Hoje estão aqui na Uninorte só para participar do podcast, né? Que o nosso coordenador liberou a gente, mas a gente precisou vir para gravar aí para vocês. Até semana passada eu não ia vir não, né? Mas é isso aí. Bom, sobre concurso público, eu não tenho uma experiência muito grande em concurso público, eu passei em 1, 2, assim, no máximo. Ainda estou iniciando isso, nem sei necessariamente se vou continuar ainda, nem falei muito da história de eu ter passado nesse concurso, fica para um próximo episódio. Mas concurso público é muito mais sobre o teu psicológico, sobre a tua cabeça, a forma como você encara, do que necessariamente sobre
o método de estudo que você está utilizando ou quanto tempo você passa estudando, não. Então você precisa sempre pensar em si próprio, pensar em você, no que você quer para sua vida, e sempre não virar um aluno bitolado. Assim, eu detesto aluno bitolado. Aquele aluno que, sim, mas você já tentou fazer tal coisa? Não, só estudo desse jeito aqui. Mas tá, mas tu não podia testar? Não, só estudo desse jeito aqui, é só isso que dá certo para mim. Escrevendo aqui. Eu tenho que reescrever o livro todinho aqui. Tenho 5 cadernos e reescrevi a doutrina todinha aqui. 78 tomos do Ponte de Miranda. Como é que eu vou estudar isso? É escrevendo. Aí eu, tá bom. Tá, mas beleza, mas você já conseguiu, você tá acertando questões, então não, vou só no dia da prova mesmo, vamos ver, né? Não é assim, né? Pô, se um professor te deu uma dica, o professor apontou um caminho, ou o professor aqui indicou um livro, você não sabia da existência desse livro, por que não olhar, folhear? Pô, professor, não tenho como ler, não tenho como comprar e tal. Fala com o Arthur, pede pra folhear. Arthur, me empresta aí só pra me dar uma olhadinha aqui, pra ver como é que é esse livro aí. Me fala sobre esse livro aí. Seja uma pessoa aberta, entende? Quanto mais você observar o mundo ao seu redor, aproveitar as experiências de outras pessoas que já passaram, né, por isso, ou por aprovações ou por reprovações, melhor você vai se preparar e certamente mais cedo você vai passar, né? Então, essa é minha dica, né, para vocês. E é isso, né? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado.